A igreja inchou ou ela cresceu? Se esse assunto te interessa, esse episódio é pra você. O episódio de hoje do À Frente Podcast, um pastor que eu conheci através de um amigo, um homem, eu conheci, a história dele me chamou a atenção porque ele era policial militar. E eu falei, policial militar, pastor, e eu falei, meu Deus. Conhecendo ele, eu descobri que ele se tornou pastor de uma igreja caindo de paraquedas. Os acasos de Deus, mas Deus tem o controle de todas as coisas. O convidado de hoje, com muita honra, Thiago Amaral. Um prazer ter você aqui, meu irmão. Honra, Seja meu irmão. muito bem-vindo, tá aqui com a gente. Aceitou o convite pra gente estar aqui falando um pouco das verdades do céu. Nós vamos compartilhar uma palavra juntos. A gente tem estreitado nossa aliança conversando sobre o reino, que eu acho que nada mais importante pra gente do que o reino de Deus. Thiago, seja muito bem-vindo. É uma honra ter você aqui com a gente. Obrigado, Maurílio. Primeiramente, é uma honra aceitar esse convite, poder participar desse podcast. Tem sido canal de bênçãos, né, na nossa cidade. Muita gente boa vindo aqui, propagando o reino, o evangelho. Não só o reino, mas também empreendedorismo, né? Então, fico muito feliz de estar aqui com você. Amém. Eu fui apresentado, o Thiago, pelo André. O André que fica atrás das câmeras, que um dia... Eu quero que vocês comentem aqui embaixo se vocês querem saber quem é o André. Que ele vai botar a cara aqui e gravar o episódio dele, que eu convido ele. Mas quem é que vai fazer os cortes, quem vai editar, quem vai fazer a gravação? Ele vai ter que fazer uma gravação ao vivo aqui na mesa. Mas o André que me apresentou, o Thiago, nós partilhamos e tivemos um tempo junto. Na verdade, nós percebemos que a nossa história se cruzou várias vezes sem a gente se conhecer. Verdade. Né? Passamos pela mesma igreja, ele teve um tempo na Filadélfia lá com a pastora Adriana, eu também passei um tempo lá, ele trabalhou, né, com ela. Mas nós estamos aqui para partilhar do reino e trazer uma verdade para hoje. O podcast tem esse papel. Ele trazer realidades, às vezes um vai para um lado, o outro vai para o outro, mas eu e ele alinhamos e trazer uma verdade sobre a igreja. A igreja está crescendo, a igreja está inchada, como que está a igreja evangélica no Brasil no tempo de hoje? O que nós estamos fazendo pela sociedade? Como nós estamos nos movendo dentro das realidades do céu, né, Thiago? A gente conversou sobre isso. Sim. Fala pra gente do censo, como foi o censo. Antes de você falar do censo, me perdoem. Eu quero que ele fale um pouco da história dele. Eu vou dar um tempo pra ele falar um pouco da história dele, pra vocês saberem que loucura. Eu escutei a primeira vez e falei, meu Deus do céu, esse cara é louco. Mas conta um pouco da tua história, Thiago, o pessoal te conhecer. Fala o nome da sua igreja, se apresenta, faz tua propaganda, teu marketing pessoal. Obrigado. Bom, primeiramente, bom dia, boa tarde, boa noite para todos que nos ouvem. Meu nome é Thiago Amaral, sou pastor, casado, tenho 2 filhos, um casal de filhos, o Benício e a Clara, casado com a Elaine. Sou policial militar há quase 14 anos, enfermeiro também. Tem isso. E a minha história começa bem cedo com alguns desafios, né? Eu digo que meu desafio começou quando eu ainda estava no ventre da minha mãe. E quando minha mãe estava grávida de mim, Maurílio, foi descoberto uma estenose no meu ureter e uma hidronefrose. Então, Você, no feto? Sim, Meu Deus. eu quando ainda estava grávida, né? E já foi uma loucura, né? Porque nós éramos uma família que passava algumas dificuldades, né? Sim. E ali, quando eu tinha 1 mês de nascido, já tive que fazer uma cirurgia para correção dessa estenose, né? Meu rim estava muito inchado. Então, o desafio já começou muito cedo, né? Deixa eu colocar, situar ele um pouco. Fala em português o que você falou, porque eu não entendi nada do que ele falou. Ele falou língua estranha, entendeu? Ele é batista, mas ele acabou de falar de língua estranha para nós. Explica o que é para o pessoal entender essa doença que você teve. Então, eu tinha um estreitamento no ureter. O ureter é aquele canal... Muito mais fácil. Para mim e para você ficou muito mais fácil de entender. Aquele canal que leva a urina do rim até a bexiga. Ah, perfeito. Então, eu tinha um estreitamento nesse canal, né, que foi descoberto durante a gestação, e o meu rim estava inchando, acúmulo de líquido, né, porque a urina não passava para a bexiga. Sim. E com isso, com 1 mês e 15 dias de nascido, eu tive que fazer uma cirurgia para uma correção dessa estenose. Sim. Então, já começou o desafio cedo. Mas fui um jovem criado na comunidade, né, aqui de Teresópolis, no Rosário, para ser mais específico, né. Então, tive a minha infância ali, com inúmeras dificuldades, né? E... Criado na igreja, Thiago? Criado na igreja, de vó assembleana, raiz, pai né? Assembleano, né? Criado na igreja, fui alcançado por um projeto de crianças da Assembleia de Deus no Rosário. Um projeto social. Um projeto social. O culto de crianças às segundas-feiras.
E nesse culto, ao final do culto, dava salgadinho para as crianças. Então eu ia só para ganhar salgadinho. E esse projeto foi interessante, que cresceu tanto que chegou uma hora que ele teve que ir pro CIEP, lá do Rosário, lá em cima, de tantas crianças que tinham nesse projeto. Que lindo. E ali eu comecei a ver a importância da igreja, a Assembleia de Deus sociedade. A Assembleia de Deus Centro Missionário Cristão. Do pastor Marco Basílio. Que era o pastor Jeremias. Antes do Marco Basílio. Pastor Marco Basílio. É. Era um projeto que começou com eles, depois se tornou uma igreja independente, né? Assembleia de Deus pela Então Paz. tá explicado por que esse cara tem uma veia social. Já descobri a raiz. Fala. E ali eu fui criado no Rosário, né? Conhecendo o Evangelho. E meu pai, né, padeiro, depois se tornou enfermeiro. E quando cheguei na minha juventude, fui fazer faculdade de enfermagem. Você foi criado com seus pais direitinho? Seu pai e sua mãe, na moral? Criado por pais, tenho 2 irmãos, eu sou o mais velho, né? Uhum. Meus pais são os grandes exemplos para minha vida. Meu pai sempre batalhador, um padeiro que trabalhava muito, mas que teve a oportunidade de fazer uma faculdade e conseguiu, através da sua faculdade, do seu trabalho, me dar a oportunidade de fazer uma faculdade também. Sim. Então, em 2008, eu ingresso na faculdade de enfermagem. E quis seguir a carreira dele? Quis seguir a carreira, sempre espelhado no meu pai. E tinha bolsa, né, de estudos, e comecei a fazer enfermagem aqui na cidade mesmo. Só que quando eu chego no meio da faculdade, eu enfrento um desafio que todos nós acho que temos, né? Jovens, né, que são criados, né, com alguma dificuldade. Fazia faculdade, mas tinha que trabalhar. E a faculdade ia até um certo horário, era de manhã, e ficava um pouco limitado o trabalho. Então eu vi a oportunidade de fazer um concurso público. Então foi quando saiu uma prova para a polícia em 2010. Você é novo, né? Você tem quantos anos? Nessa época eu tinha... Não, você tem quantos anos hoje? Eu tenho 36. 36. Nessa época eu fiz a prova em 2010 para a Polícia Militar, né? Que foi o concurso que apareceu. Nunca foi um sonho assim. Foi mais pela necessidade. Foi pela necessidade de realmente ter alguma coisa que me desse uma renda. Então tranquei a faculdade e fui para a Polícia Militar em 2010. Fiz o concurso, em 2012 eu ingressei. Uhum. E você foi para a polícia só por conta da necessidade mesmo e para de fazer enfermagem? Aí parei, tranquei a faculdade, fui para a polícia, né? E quando eu entrei na polícia, me apaixonei pela profissão. Se apaixonou pela Polícia Militar? Se apaixonei. No início não tanto, né? Porque passei algumas dificuldades, fui pra UPP, escala ruim, morando em Teresópolis, né? Aquele perrengue santo. Aquele perrengue. Mas em 2014 eu vou fazer um curso operacional, vou pro Batalhão de Choque da Polícia Militar, né? Faço um curso operacional, vou pra unidade. E é onde eu fiquei toda a minha carreira praticamente, policial. Né? Se apaixona pela operação? Me apaixono pelo batalhão, pela... Muitos desafios, né, na polícia. Muitos desafios, né? Começa pelo curso, né? Um curso com muita dificuldade para você poder se formar, né? Sim. São cursos que começam um processo seletivo com quase 600 pessoas e 75 são selecionados para o curso e 20 e poucos se formam, mais ou menos. Sim. Então, passei um perrengue para poder me formar, mas eu precisava de escala, estava muito ruim a escala na UPP, eu precisava ir para o batalhão, fui. Me apaixonei ali, participei de inúmeras operações, né? Você terminou a enfermagem? Terminei. Depois eu volto para a enfermagem, termino a enfermagem, me especializo em urgência e emergência e faço mestrado em enfermagem. Aí você comentou isso comigo, para as pessoas entenderem, ele usou a expertise da enfermagem para conseguir lugares melhores dentro da polícia, né? Conseguir... Sim. Eu tenho um policial amigo meu que me disse uma frase, ele falou, Maurílio, sempre seja útil na polícia militar, não seja mais um. Se você for útil, tiver algo para agregar, você vai ser utilizado de uma melhor forma. Com certeza. Ele policial também, ele falou, cara, se tu tiver uma especialidade, alguma área, a polícia vai pegar você e vai te usar para aquilo. E hoje você acha que exerce isso hoje, né? Sim. Eu começo a dar instrução de APH, que a gente chama, né? Que é o atendimento pré-hospitalar no tático, né? Eu era especializado em emergência, então eu começo a dar instrução de resgate na polícia militar. Sim. Né? E quando eu faço mestrado acadêmico, eu começo a cuidar dos cursos do batalhão de choque, né? Eu começo a trabalhar na pedagogia. A lecionar ali mesmo como professor, né? A criar toda a parte pedagógica, montar os cursos, montar os processos seletivos. E é o que eu faço até hoje, né? Agora não mais no batalhão de choque, mas sim no batalhão tático de motociclistas, né? Que é o batalhão mais recente da Polícia Militar. Que você agora tá lá. Agora eu tô lá. Thiago, desafios com relação à tua fé dentro da polícia. Houve muitos? Corrupção, prostituição, que a polícia, infelizmente, a gente sabe que, né, não são todos, mas grande parte passa por isso. Essa exposição, essa nova realidade no Rio de Janeiro, de sair de Teresópolis, cidade pequena, de se lidar com esse mundo, né, lá fora, o PP, Rio de Janeiro, essa loucura. Como que foi pra você? Um jovem, você casou novo também, né? Sim. Você tem quanto tempo de casado? Vou fazer 8 anos de casado. 8 anos de casado. Casou novo. Sim. Fala para as pessoas entenderem como que é ser provado ali na tua fé, dentro dessa realidade. Como eu entrei muito novo, Maurílio, você chega no Rio de Janeiro, né? Um garoto criado em Teresópolis abre um mundo para você, deslumbra, né? Então, de repente, você começa a ver tudo aquilo que tem no estado, né? De tráfico,
né? Começa a abrir um mundo que eu não conhecia, né? De participar de operações, ver pobreza, ver trocar tiro com marginais. Então isso assim foi um cenário muito novo para mim, né? Mas eu entendo que a Polícia Militar ela não é uma instituição à parte, né? Sim. Mas ela é uma instituição como qualquer outra, que tem pessoas boas e pessoas ruins. Sim. Mas sua grande maioria de profissionais são profissionais bons, né? dedicados, vocacionados, sabe? Que dedicam a vida em prol da sociedade. Você falou que não é um policial, você falou que não foi um policial por sonho, foi por opção. Mas dentro da opção virou uma verdade pra você? Virou uma verdade. Virou um projeto pra você de vida? Porque eu sou uma pessoa, Maurílio, que eu me dedico a tudo que eu faço, sabe? Quando eu faço, eu me entrego. E quando eu fui pra Polícia Militar, eu me entreguei, né? Fui para um batalhão especializado, me especializei ali, fiz inúmeros cursos, né? E dei o meu máximo. Se tornou uma referência dentro desse curso, se tornou uma referência. Por que eu tô falando isso? É estranho saber que o cara tem bivocacionado. O cara é enfermeiro, aí faz mestrado. Policial se qualifica para isso. E ainda, pouca coisa, se torna um pastor futuramente. Na verdade, ele nunca se tornou pastor, ele sempre foi. Ele só foi, né? O chamado, ele nasce com a gente, né? A gente vai desenvolver ele logo depois. Como que foi, irmão, essa virada de chave para você caminhar pro pastorado? Você fez teologia. Então aí o cara já tem aí... Você já viu só pelo óculos dele e pelas vestimentas que o cara é um CDF, né? Tu vê pela cara dele que ele é um CDF. Ele tem cara de CDF ou não tem? Fala aqui embaixo do comentário se ele tem cara de CDF ou não tem. Cara de CDF, ó, o André falou que tem, a plateia falou que tem. Mas porque essa vocação sua, pelo jeito do estudo, é algo muito forte na tua realidade, na tua vida, né? Sim. Você sempre gostou muito de estudar. Sim. O que caiu de paraquedas que resolveu aceitar o chamado de Deus? E acho que você me contou a história de como foi. Veio da Assembleia, sempre tem aquela profeta do coque para liberar uma palavra pro varão. Sempre. Recebi muitas palavras quando era novo, né? Desde novinho nesse projeto de crianças que eu participei, eu já pregava, fazia o jogral. Hoje nem tem mais jogral na igreja, né? Não tem mais isso, não. Mais. Peças de teatro, sempre trabalhei muito na igreja com jovens, participava dos retiros, né? Mas existia essa chama dentro do teu coração? Sempre existiu, sempre fui apaixonado pela palavra de Deus. E depois que eu fiz o mestrado, acendeu essa chama bem acadêmica, né? Então, essa busca pela teologia, por estudar a palavra de Deus, sempre fui apaixonado pela palavra de Deus. Quando que você decide falar assim, vou caminhar para fazer teologia? Eu sei que você, acho que você não caminhou para teologia para ser pastor, você já queria fazer teologia mesmo, né? Sim. Mas o que acendeu essa chama, que virou essa chave em você? Então, nós começamos em 2020 um projeto social chamado Missão Amor Presente. Era plena pandemia, né? E Deus colocou no meu coração um projeto de montar um projeto social, porque a gente via muitas pessoas em dificuldade, né? Passando necessidade. Então nós montamos um projeto. A pandemia também judiou muito. Sim, judiou muito. Nós começamos ali a entregar quentinhas a pessoas em situação de rua, a ajudar algumas famílias da cidade, alguns bairros, né? Com cesta básica, a gente arrecadava alimentos, tinha algumas parcerias, né? Que nós colocávamos um carrinho lá, e as pessoas iam doando, então nós montávamos cestas básicas. E esse projeto foi ganhando uma forma, né? Tinha algumas pessoas que participavam, né? E as pessoas começaram a vir e a gente começava a fazer alguns cultos, né? E as pessoas começaram a vislumbrar uma comunidade ali. E nesse período eu falei, poxa... Mas a intenção não era ser igreja, a intenção era só abençoar as pessoas ali no tempo difícil. E fica para você, e a gente vai entrar nisso, a igreja, quando ela se levanta dentro de uma sociedade, principalmente num tempo de crise, tá? Se ela não for omissa, é o tempo que ela mais cresce. Por quê? Todo mundo está precisando de algo. Então, quando você supre uma necessidade, seja física, seja alimentar, seja de saúde, seja emocional, seja espiritual, a igreja que eu estava na época, eu estava na Assembleia de Deus na época, nós crescemos assim em números de gente. Por quê? Porque a gente não se acovardou com a pandemia, a gente ia fazer visita, a gente ia atender pessoas com depressão, pessoas com fome, pessoas com tudo. As pessoas viram em nós o que é o papel da igreja de verdade. Sim. Socorrer as pessoas. Então a necessidade, como nasce, toda necessidade que você vê num lugar, vê num ambiente, a igreja nasce da necessidade. Quando alguém identifica algo, eles identificaram algo, começaram algo e ali nasce, e aí começa essa história da tua igreja. Vai lá, segue. Começa a igreja e começa também essa paixão pelo social, né? E ali nós lidamos com muitas histórias, vivemos muitas experiências. Eu costumo dizer que grandes experiências com Deus eu vivi na questão social, né? Na rua, pregando o evangelho, evangelizando. E ali a gente junta uma galera, né, que tinha um casal de primos e outras pessoas que faziam esse trabalho. Nós tínhamos ali alguns amigos, tínhamos um grupo de mais de 10 pessoas envolvidas nesse projeto. Sim. Então nós
trabalhamos bastante, conseguimos, né, levar a pandemia amor toda. Durante a pandemia toda. Caramba. E aí foi quando tinha um grupo, né? E nesse período tava sem igreja. Então tinha um amigo que tinha uma igreja e nós fomos para essa igreja. Primeiramente eu, minha esposa, né? Um amigo querido que a gente tinha feito teologia junto. Conversávamos muito sobre teologia, sempre foi um exemplo. Então nós fomos para a igreja dele e começamos a servir ali. E levamos esse projeto, ele já tinha uma pegada social. Nós levamos juntou com o projeto e onde nós trabalhamos com isso até hoje, né? E aí fez uma liga. Deu uma liga. Vocês começaram a se identificar. E aí você começa a fazer teologia? Né, já comecei antes. Já estava antes disso? Já estava antes. Ah, você já estava fazendo teologia antes? Já estava fazendo teologia. Na Batista do Sul. Só na melhor do Brasil que ele fez. Eu fiz na Batista de Minas. A gente fez Batista junto, só que a gente fez em lugares diferentes. E aí você estudou, mas nada do pastorado ainda? Nada do pastorado. Só igreja, vamos cuidar. Eu era diácono, né? Na verdade, eu até pulei essa etapa. Eu fui consagrado diácono na Assembleia em 2007. Que para ser consagrado na Assembleia, você tem que ter quase asas de anjo. Ser consagrado na Assembleia. E aí depois eu fui consagrado a presbítero na Igreja Batista Jesurum, né? Qual eu faço parte hoje. Sim. E depois, né, fui consagrado pastor. Explica para o pessoal, Jesurum, o que significa? Jesurum significa amável. É uma palavra hebraica, né, que está lá em Deuteronômio, que significa amável, justo. É como se fosse um apelido que Deus dá para Israel. Sim. Muitas pessoas perguntam, né? O que é Jesurum? Não é Jeruzum, é Jesurum. Jesurum. Significa amável. E por que Batista? Se tu vem da Assembleia. Porque quando eu vou fazer teologia, Maurílio, eu me apaixono pela forma de governo batista. Por ser um governo que a voz é da sua Assembleia, da sua congregação. Os diáconos que mandam. A congregação. O Thiago vai falar a parte bonita e eu vou sarrafiado lá de cá, entendeu? Ele vai falar bonitinho e eu vou vapo. Que eu sei como é que funciona. Tem suas exceções, mas quem decide é a congregação, né? Sim. E pelo menos o que a gente tenta exercer um governo lá múltiplo, né? na Batista Jesurum, né? A voz é a Assembleia. Tudo que nós vamos decidir na nossa igreja lá hoje é decidido pela sua Assembleia. Entra em votação. Entendi. Vamos comprar alguma coisa pro som. A igreja vai votar. Se aprovar, a gente vai fazer. Mas, por exemplo, Thiago, você acredita que no tempo de hoje, e a gente vai entrar no assunto que a gente precisa entrar, mas no tempo de hoje, com a velocidade das informações hoje, tá? Você acha que isso acelera ou retarda os processos? Vou te dar um exemplo. Você tem uma visão, você é o pastor da igreja, você tem uma visão de algo que Deus colocou no teu coração, você tem uma revelação, um entendimento, uma clareza, cada um vai chamar de um jeito. E Deus te dá uma visão. Você expõe essa visão para a igreja. E se a igreja não aceitar, como que você faz? Então, Maurílio, acho que a questão... Você diz em questão teológica ou questão logística? Não, que é teologia bíblica. Sim, mas a Bíblia questão não mais muda, logística, né? É tipo assim, uma situação, um exemplo. Deus tem uma visão de você montar um culto num bairro, não sei o quê, alguma coisa que Deus te deu, uma visão prática. Isso, melhor. Uma visão que Deus te deu prática de fazer algo. E você tem que expor essa visão para o teu time, para a tua igreja, para o povo votar. Como que fica para isso, assim, pra você conseguir colocar em prática o que Deus tem colocado no teu coração? Porque é um desafio na Igreja Batista, isso. Muito grande. Eu vou falar da Batista de Jesurum, isso, né? Da tua realidade, que é a minha realidade. Hoje eu não tenho muitas dificuldades com isso, acho que porque vai muito também da gente ter uma liderança do nosso lado, e aí entra no que a gente conversa muito, né? Sim. Você fala muito sobre essa importância de você criar uma liderança. Ter o teu time ali. Ter um time ali com você, você criar líderes e não só pessoas para receberem, né? Então acho que quando você tem um time ali alinhado, fica tudo mais fácil. É porque eu tive uma experiência na Batista com um amigo, que inclusive eu ajudei na época, aonde para trocar a lâmpada da igreja tinha que ter uma reunião. E aí tudo era muito lento, tudo era muito moroso para fazer coisas simples, tá? Não são coisas que vão alterar nada na igreja, não. E a parte que mais era delicada é porque todo o corpo diaconal, a galera mais antiga ali que votava, vamos dizer assim, que tinha voto, eram tudo pessoas mais velhas. Eram de 60 para cima. Aí você pega uma galera de 30, meu irmão, não vai dar. São gerações totalmente distintas, são gerações que pensam diferente, a geração mais nova pensa nisso aqui. Como que eu vou fazer para alcançar? E eu não tinha problema com eles porque eu só vinha de fora para pregar e tal e fazer parte do projeto. Mas eu percebia uma morosidade, e um embate entre gerações.
onde os mais velhos não se associavam com os mais novos não se associavam com os mais velhos, e isso trazendo problema para a igreja. Não havia uma unidade. Não havia unidade. E é muito comum isso, até porque são gerações totalmente diferentes, pô. Sim. Chegar para uma pessoa mais velha e falar de algo da realidade de hoje, ele não vai ter ideia. São poucos que são antenados, né? E é gente mais velha mesmo. Não é gente de 45, 50 anos, é gente de 70. E teve muito problema, ao ponto de chegarem e tirarem até o pastor da igreja. Não havia um alinhamento, né? Não tinha unidade na estrada, não tinha... Porque o governo também... As sessões eram feitas só com o pessoal mais velho. E aí os novos traziam a ideia para o líder dos jovens, e o líder dos jovens não tinha voz para fazer, para falar, e não tinha essa unidade, e aí tinha muitos problemas. E a igreja, ela foi decaindo, até a própria igreja tirar o pastor. E isso eu acho que é uma... eu não concordo. Esse negócio de tirar e colocar o pastor conforme a necessidade da igreja. É como se fosse um produto, né? Eu não acho isso legal. Eu acho isso muito vago. Tá falando de vida, pô. É a vida de um pastor, é a vida de uma família. Tem a mãe, esposa, filhos. Mas, enfim. Então, hoje você tem uma mesa saudável, uma mesa sua que você pode expor a tua ideia. Mas, você quer falar da parte de como você assumiu a igreja ou não quer falar disso? Não, mas... Só passa por ela. A gente passa. Foi uma transição normal, né? Em que o pastor antigo saiu e eu assumi a igreja. Mas uma transição bem tranquila. A igreja decidiu, né? Por eu estar de frente da igreja. É porque foi votado também. Foi votado, né? E ali nós assumimos. Inclusive, quem fez a minha consagração foi o pastor Marcos Basílio. Um grande abraço para você, pastor Marcos Basílio. Pastor Marcos Basílio, um pai na fé querido, né? Pra tomar um bocado de gente, né? Um grande, ele é pai de muitos. Grande homem de Deus, que eu tenho um respeito imenso. Exatamente. Nós temos. O pastor Marcos me deu uma palavra muito boa nesse período, né? Que quando eu fui assumir a igreja, né? Decidiu por eu assumir, eu fui conversar com o pastor Marcos, né? Sim. Que é um pai na fé, foi pastor da minha avó. Então você imagina. Todos né? nós, né? Eu também, com dor de barriga, ligo pra ele. Pastor, vou tomar um café. Aí o pastor Marcos falou assim: Thiago, é pastor quem tem ovelha. Se você tem ovelha, você é pastor. Não existe pastor sem ovelha. Sim. E ali nós tivemos um momento muito bom, né? E até hoje é um grande conselheiro meu. E aí o Thiago, ele caminha dentro de uma realidade de igreja, que eu quero que a gente vai entrar para falar disso agora. Uma igreja voltada para fora, uma igreja voltada para a sociedade. E a raiz dele, não seria diferente. Ele vem de um projeto social de uma igreja. Então a igreja dele tem uma pegada social, uma pegada voltada para fora. Né? O ID ali é uma consciência deles, é uma pegada que eles têm. Fala um pouco disso, Thiago. Por que você tem essa verdade dentro de você? A tua igreja é muito voltada para o social. Maurílio, eu entendo que nós não podemos ser o local onde a bênção termina. Nós temos que ser o canal pela qual a gente reverbera essa bênção, esse amor que nós recebemos de Deus. Tem uma frase de Martin Luther King que ele diz: a religião que termina no indivíduo é uma religião que termina. Sim. Então eu entendo que a igreja ela tem que ter um papel social, um papel para a sociedade. E nós tentamos colocar isso em prática, né, na nossa vida. O evangelho ele acontece além das quatro paredes, né? Sim. É uma capacitação dos santos para manifestar o reino de Deus na terra, sim, fora da igreja, na verdade. Sim. Né? O culto, ele é, na verdade, um ambiente onde nós estamos cultuando um só Senhor. Apesar disso ter mudado nos tempos de hoje, né? E o culto hoje ser muito voltado para o homem. Os que eles fazem, o louvor tem que ser pensado no homem. E eu não acho errado você pensar nas pessoas, né? Eu não acho errado você pensar no conforto, num negócio legal para as pessoas. Eu acho errado você fazer o culto para as pessoas. Pensar é uma coisa, né? Pensar na parte humana é uma coisa. Agora, fazer para é outra coisa. E aí, você tem essa pegada social, você carrega isso dentro de você. E o tema do podcast é: a igreja cresceu ou a igreja inchou? E ele trouxe dados, a gente conversou sobre isso. Eu quero que você fale um pouco desse censo, não precisa falar de números, nada disso, pode falar do jeito que você quiser, para vocês entenderem como nós estamos hoje. Tá? E esse podcast hoje ele vai alugar vamos alugar um prédio na tua cabeça. Você precisa entender que nós estamos aqui hoje para despertar você como igreja, para você acordar, para você sair desse lugar que você está, independente de onde você esteja. Entender qual é o seu propósito nessa terra como igreja do Senhor. Fala, Tiagão, do censo desse ano que teve aí, dos cristãos. Nós tivemos agora, né, recentemente, né, os dados do censo do IBGE. Como já era esperado, Maurílio, os evangélicos cresceram absurdamente, né? Hoje somos mais de 41 milhões de evangélicos no Brasil.
1 a cada 4 brasileiros é evangélico. Ou seja, muita gente. Muita gente. Se nós contarmos católicos, mais de 80% da população brasileira é cristã, seja cristã protestante ou cristã católico. Sim. Então você pensa, um país com mais de 80% da população cristã. E talvez a gente pense assim, poxa, a igreja cresceu. Eu entendo que inchou. Uhum. Parece que é aquele crescimento de anabolizante, né? Tomou Sim. um anabolizante que é um crescimento que não é saudável. Você diz, Thiago, mas por quê? Maurílio, a mesma igreja que cresceu, você imagina, o mesmo país que tem 80% da população cristã é o mesmo país que tem número de homicídios absurdos. Corrupção. Prostituição. Droga. Fome. Milhões de brasileiros no mapa da fome. A gente está no estado, Maurílio, dos traficantes evangélicos. Narcopentecostalismo. Vivemos para ouvir esse termo, né? Então, você sabia disso, querido? Você sabia que no seu estado chamado Rio de Janeiro, nós temos o primeiro narcotraficante, narcopentecostais, onde ele se diz um homem de Deus comissionado a fazer o que faz. Que é o Peixão, que é o traficante lá do Rio, que ele se intitula um homem de Deus traficante. E eu achei incrível, qual é o nome daquela moça que fez o livro? Verônica Costa. A Verônica fez um livro falando, deixando como que funciona isso, como que aconteceu, como que é. E eu achei muito interessante dizer assim, por que bicheiro pode ter religião, por que prostituta pode ter religião, por que bandido pode ter religião e o traficante não pode ser evangélico? Mas a pergunta é, pode? Você acha que faz sentido alinhar a Bíblia, a fé, o Evangelho do Senhor Jesus alinhado com as práticas que são totalmente contras? Talvez nós temos o maior número de pessoas que se dizem e titulam religiosas. E cada vez menos pessoas se tornam discípulos. Pessoas que falam que têm uma fé, que confessam uma fé, mas elas não as praticam como doutrina, como vida, como caminhada evangélica. Eu acho que é isso que a gente está tentando falar, né? Verdade. É uma igreja cheia de números, mas não tem efetividade social. Ela não caminha nessa área. E para você entender, a gente teve na história recente o País de Gales, um avivamento em País de Gales, onde o País de Gales é tomado pela glória de Deus. E a glória de Deus não é apenas uma manifestação poderosa, sobrenatural de Deus. No País de Gales, toda a sociedade ela foi transformada. Houve diminuição em números de homicídio, diminuição de prostituição, corrupção, crimes. Bares fecharam, né? Bares fecharam. Muitas coisas foram alteradas por conta da posição de Deus com aquele povo. Qual é o princípio, Thiago, do avivamento? Então, acho que às vezes a gente tem uma visão equivocada que a gente acha que avivamento é a manifestação de dons. Eu acho que, primeira coisa, o avivamento, vamos pensar na reforma. Antes da reforma, que foi um avivamento, né? Sim. Veio pessoas o quê? Voltando para quê? Para a palavra. Sim. Você vê lá John Wycliffe, né? um pré-reformador, que defendia que a Bíblia deveria ser acessível ao povo. Ele traduz a Bíblia, inclusive, para o inglês. Então, o avivamento só ocorre quando o povo está com a Bíblia na mão. Claro. Que é a nossa única regra de fé e prática, a verdade para a gente viver, né? Sim. E eu acho que o avivamento ele vem primeiramente, o Maurílio, com um choro e um arrependimento. A marca de um avivamento é o choro e o arrependimento. Do pecado e do distanciamento do homem para com Deus. Das negociações dos princípios elementares da fé com relação ao nosso Senhor. O princípio do avivamento, eu vou resumir em palavras mais fáceis, não tem como ter avivamento se não houver arrependimento em massa. Não é de um, é em massa. Quando a gente falou sobre isso, quando Joel ele é chamado por Deus, Joel é chamado por Deus, ele é a voz daquele povo para levar o povo ao arrependimento. Ele foi mas ele é convidado por Deus para levar todo aquele povo a um arrependimento. Porque a nação tinha se corrompido. O próprio Deus disse, eu não aceito mais o culto de vocês. Vocês estão cultuando a Deus, mas não estão cultuando a mim. Eu não estou nesse negócio. Então ele traz o Joel, fala, Joel, esse povo tem que se arrepender. E aí ele leva todo um povo ao arrependimento. Na verdade, não tem como ter avivamento com o pecado, né, Thiago? Não tem. Não tem base bíblica para isso, né? Não tem, Maurílio. O arrependimento ele vem quando há uma consciência, uma conscientização do pecado. Nós estamos fazendo uma série lá na igreja sobre o Sermão do Monte, né? E é interessante que o Sermão do Monte ele vai falar do caráter do cristão. E Jesus ele começa as bem-aventuranças dizendo, bem-aventurados os pobres de espírito. Essa palavra é muito, muito curiosa porque existem duas palavras no grego para pobres, né? Existe a palavra penês, que é o pobre
É aquele pobre que ele tem condições de sobreviver, ele consegue se alimentar, ele consegue se vestir, mas ele é pobre. E existe a palavra pitokós, que é o miserável, aquele que não tem condições nem de sobreviver. E a palavra que Jesus usa é justamente a palavra pitokós, ou seja, você é miserável de espírito. Então acho que quando a gente entende que a gente é pobre de espírito, é quando a gente sabe que não há nada em nós, Maurílio, não há nada em nós que nos faça ser merecedor do amor de Deus. É a graça, é o favor imerecido. Não há nada dentro de nós que nos faça barganhar com a graça de Deus. Sim. Nós somos totalmente dependentes de Deus. E logo depois vai vir o quê? Bem-aventurados os que choram. Chora por quê, Maurílio? Chora pela sua condição, pelo seu pecado. Né? Quanto mais perto eu estou da luz, que é Jesus, mais eu vejo que há de ruim dentro de mim. É porque a luz revela o que está ruim em nós, né? Sim. Quanto mais distante eu estou da luz, mais eu deixo de perceber o que de ruim há em mim. Então, o que faz eu saber que alguma pessoa está perto de Deus? Quando aquela pessoa, ela reconhece que ela não é merecedora do amor de Deus, ela depende totalmente do perdão de Deus. Sim. E isso é tão verdade. Aí você está falando assim, mas o que tem a ver com o tema e o assunto que nós estamos querendo abordar? Hoje nós vemos na nossa nação, né? Vou falar do Brasil, tá? Mega church, igrejas gigantescas, evangélicas e católicas, né? Tem a nossa igreja de Teresópolis, por exemplo, a Santa Teresa está fazendo uma reforma para crescer a igreja, porque não cabe mais ninguém no culto na missa de domingo. Então, igrejas gigantescas, cheio de pessoas, cheio de gente, dízimo, LED, som, estrutura, não é a todas, mas muitas igrejas hoje avançaram em território, avançaram em construções, avançaram em templos, mas eles não entenderam o que é remir a terra, o que é trazer para a terra uma nova realidade. A gente como igreja, eclésia, como estrutura, eclésia não, como estrutura física, nós somos gigantes, mas em termos de fazer a diferença na sociedade, nós somos pequenos. Nós somos falhos em fazer a diferença como sociedade. E é a mensagem que o Maurílio carrega, tá, Tiago? Aonde eu vou pregar, eu sempre vou trazer a Bíblia para hoje, para a prática, para a vida, porque o evangelho precisa mudar. Eu não, né? Quem sou eu? Jesus, ele disse, ele precisa de um filho dele em cada área da sociedade fazendo a diferença. Ele precisa de um policial, tá aqui um policial que não tem nada na sua ficha com relação à corrupção, com relação a coisas ruins. Você fala assim, poxa, mas ele é melhor do que os outros? Não. Fazer o certo não quer dizer que nós somos o melhor. Por exemplo, nós vamos na época de política, a gente fala assim, esse político aqui ele não é corrupto. Mas calma aí, não ser corrupto não é uma qualidade. É uma obrigação. A régua tá lá embaixo. A régua tá tão baixa, nós aceitamos isso, tá tão baixo, que nós nivelamos por baixo, Não ser corrupto, Tiago, é uma coisa que nem era pra estar na tua ficha, nem era pra ser falado. Mas como a maioria, não são todos, a maioria é distorcido o caráter e o princípio, a gente se nivela por baixo. E a igreja hoje está fazendo isso. Nós crescemos em números, crescemos em tanto, mas e a sociedade? O que a igreja corresponde na parte social? Aonde que a igreja vai atacar? Não é social, gente, na parte apenas de dar comida para quem está precisando. Beleza? Porque a fome não vai acabar nunca na Terra. Nunca. O Tiago pode ter a maior igreja de Teresópolis com 100 mil membros. A Teresópolis tem 200 mil habitantes. Ele não vai sanar. Porque fome tem várias questões. Não é apenas não ter comida. Fome tem pessoas que não querem ser transformadas. Tem pessoas que não querem viver aquilo ali. Tem gente que é mendigo. Eu conheci um mendigo. Não sei se você sabe, mas Teresópolis tem o negócio que cuida de mendigo, ele tem o catálogo de todos os mendigos. Sabe quem é nome, sabe quem é família. Tem um que a família dele é estruturada financeiramente, é bem na cidade, mas ele não quer voltar. Ele não quer ser transformado. Aí tem a parte espiritual, tem a parte emocional, tem tudo isso que envolve a vida desse indivíduo. Mas isso não quer dizer que nós não temos que fazer a diferença na sociedade, como igreja. O avivamento, ele é a prova de que o poder de Deus derramado na terra é para transformar a terra. Não é para nós sermos melhores ou sermos maiores como igreja, como números de pessoas, né, Tiago? Sim, Maurílio. A gente vê isso no próprio Sermão do Monte, Maurílio. Jesus, ele olha para a igreja e ele diz assim, para os discípulos, ele diz, vós sois o sal da terra. Ele não diz, vocês são o sal do saleiro. É o sal da terra. Aí você fala assim, poxa, mas o que Jesus está querendo dizer com o sal da terra? Talvez hoje a gente fale assim, poxa, mas sal, tanta coisa para Jesus comparar a gente logo com sal. Mas aí quando a gente vai para o primeiro século, a gente vai entender a importância do sal naquela época. Na época que não tinha geladeira, exato, que o sal estava totalmente ligado à subsistência humana. Conservação de alimento. A conservação do alimento. O sal era conhecido como ouro branco, Maurício. É.
Tô ligado. Não é à toa que a palavra salário, né? Vem de pagamento com sal. Salário, né? Ou seja, as pessoas trabalhavam e elas eram pagas com sal. Sim. Porque o sal ajudava na subsistência para evitar a putrefação da carne. Era o que conservava a carne. Então a gente vê... Jesus está dizendo o quê? Que nós somos esse freio moral. Assim como o sal preservava, nós temos que ser também essas pessoas que têm um papel social na sociedade, que evitam essa putrefação, o mundo de ser um lugar pior, né? Que dá sabor à vida das pessoas, né? Que leva essa mensagem da cruz, essa mensagem de renovo. Ser sal é isso, Maurílio. O que é ser luz, né? Como Jesus fala. Uma vez eu ouvi uma explicação muito interessante, né? O pastor ele dizia que a lua, ela não tem luz própria, né? A luz, ela reflete a luz do sal. Então, quando nós, para sermos luz, nós não temos luz própria, nós somos seres caídos, né? Seres pecadores. Mas quando nós estamos alinhados com Deus, nós refletimos essa luz dele para o mundo. Sim. Tem alguma igreja na Bíblia, Thiago, que é o reflexo da igreja de hoje? Que a gente estava até falando disso em Apocalipse. Eu acho que quando nós pensamos nesse número, nessa incongruência que há entre números de crescimento, grandes templos e a missão, eu acho que se tem uma igreja que nós podemos dizer que espelha um pouco é a Laodiceia. Laodiceia. Igreja de Laodiceia. Aí você fala assim, Maurílio, mas isso é um problema de hoje? Não, isso é um problema que o próprio Jesus revela para o seu último apóstolo vivo, todos já tinham morrido, ele revela para o seu último apóstolo o que aconteceria, que estava acontecendo naquela época e o que iria acontecer conosco hoje. Tá? A igreja de Laodiceia ela é um reflexo da igreja de hoje. Eu vou ler para você, eu preciso ler esse texto, até se o André quiser colocar lá. André, Apocalipse 3, versículo 14. Eu vou ler do 14 até o 22. Hoje vai ser aula de Bíblia. Só para você entender, na verdade, o nosso papel aqui, na verdade, não é te ensinar teologia. O nosso papel... Apocalipse 3, versículo 14. O nosso papel aqui como pastores, como homens de Deus, como homens de fé e homens que são indignados, que eu acho que é essa palavra que move a gente, de trazer qual é o objetivo do cristão na Terra. Esse é o propósito. Entender que você pode estar na igreja e não estar em Cristo. Você pode ser membro de carteirinha de um lugar e não ser membro do céu. Você pode ter você pode estar numa posição de uma igreja, você pode ser líder de um ministério dentro de uma igreja e você estar distante de Deus. Porque tem na Bíblia essa igreja. Vou ler para você. 3, 14. 14. Você botou 4. 14. Isso. Eu vou ler na versão ali que fica mais tranquilo. A minha versão é um pouco mais robusta a palavra. Um anjo da igreja em Laodiceia escreva. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreva. Eis o que diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. Conheço as suas obras, que você não é frio nem quente. Gostaria que fosse frio ou quente. Assim, porque é morno, nem frio nem quente, estou prestes a vomitar você da minha boca. Você diz, sou rico, enriqueci-me, e não preciso de nada. No entanto, não percebeu que é infeliz, miserável, pobre, cego e nu. Dou a você este conselho: compre de mim ouro refinado no fogo, para que você se torne rico. Compre roupas brancas para que você se vista e não se manifeste a vergonha da sua nudez. Além disso, compre colírio para ungir os olhos a fim de que possa ver. 19. Eu repreendo e disciplino aqueles que amo. Portanto, seja diligente e arrependa-se. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele, e ele comigo. Aquele que vencer, darei o direito de se assentar comigo no meu trono, como eu também venci, e me assentei com o meu Pai no seu trono. 22 e último. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aqui a gente vai passear por esse texto rico. Ele está denunciando uma igreja. Você quer falar do contexto aqui? Eu vou deixar Forte. Pô, pelo amor de Deus. Eu vou deixar o Tiago falar das explanações que Jesus dá a João sobre essa igreja. Por que ele fala sobre ser cego, sobre ser nu, sobre colírio, sobre tudo isso, pra vocês entenderem o que ele está falando. Isso não tem a ver com a nossa igreja de hoje, com a minha igreja, com a sua igreja, com a igreja dele. Porque isso não é
Nós não estamos denunciando algo que nós também podemos não estar vivendo. Tudo bem? Aqui não tem um juiz sentado numa cadeira. Aqui tem alguém também que faz parte da igreja. O maior erro que você pode cometer como fiel, como cristão, é dizer que a igreja está errada e você se ausentar dessa dor. Porque a igreja é composta de pessoas. Você faz parte da igreja. Não é da igreja batista, assembleia, incomum, batista. Não, se tem alguma igreja fazendo algo errado na terra, você também paga essa conta. Porque o apóstolo Paulo falou em Coríntios, todos nós somos membros de um só corpo. Nós somos muitos membros, mas quando junta tudo, meu amigo, no céu vai ter diferença? Vai ter o chiqueiro de um, o chiqueiro do outro? Nós somos igreja. Nós somos a igreja, então ela é formada por pessoas. Então se está indo mal, nós temos que ressignificar a rota. Explica para o povo entender o que é essa igreja, Thiago. Acho que a primeira coisa que a gente tem que entender, Maurílio, é que as cartas às igrejas da Ásia Menor, né, conhecido como Igreja do Apocalipse, não são cartas para igrejas no contexto apenas do primeiro século, mas são cartas para hoje, né? Steve Lawson fala isso no seu livro. São cartas para a igreja hoje, são cartas para nós. Tem todas, né? E Laodiceia é a última carta, mas é a única igreja que não recebe um elogio de Jesus. Todas as outras, né, receberam elogios. Tiveram as que receberam críticas também, né? Mas Laodiceia recebe só críticas. E é curioso que quando Jesus ele vai escrever essa carta, ele está fazendo ali um paralelo com a geografia de Laodiceia. Laodiceia era uma cidade muito rica. Para você ter noção, Laodiceia ela passa por um terremoto, né? Quando você olha lá as histórias do terremoto, Laodiceia passou por um terremoto que destruiu a cidade. Ela é reconstruída. E ela nega ajuda de Roma, do Império, para reconstruir a cidade. Roma era maior do que Laodiceia. E ela reconstrói com verbas próprias. Ela era muito conhecida, né, pelos seus bancos, então era uma cidade muito rica. E ela havia na sua economia também, Maurílio, a lã negra, que era muito importante. Por isso que ele fala da nudez. Ele vai falando o que é e eu vou falando o que está na Bíblia, para vocês entenderem, para o pessoal não ficar perdido. Sim. O Thiago vai falar o que acontecia na época, eu vou falar aonde está isso na Bíblia, para vocês entenderem. Ele chama ela de nu, fala que ela está nu. E ela produzia... lã negra. Só a mais cara da época. Vai. Então era uma cidade rica, com economia pujante, né? E Jesus chama ela de pobre. E ela era a igreja mais rica de todas, tá? De todas, ela era a mais rica que todas. É a igreja mais rica de todas. Ela era a igreja mais poderosa da terra. Em estrutura, em tamanho, em poder, em roupa, em investimento. Era a igreja que tinha a maior estrutura da época. Vai, Thiago. E também, Maurílio, era uma igreja, era um lugar conhecido pelo pó frígio. E eles produziam um guento, um colírio, muito importante para aquela época. E nesse contexto de colírio, Jesus vai falar para ela que ela é cega. Ela produz riqueza com colírio. E o Cristo olha para ela e fala, você cura o que tem na sua terra, cura milhões de pessoas. Mas você está cega. Vai, Tiago, segue. Né? Então você vê que Jesus, quando faz essa advertência a essa igreja, ele está usando a própria realidade dela. Isso é uma sabedoria do próprio mestre nosso. Se você for olhar em Jesus, desde quando ele teve a terra, ele sempre usou a realidade local para exortar o povo. Ele sempre usou, né, as culturas. Ele falava em parábolas, algumas coisas ele usava para poder trazer a realidade daquele povo. Então, a igreja de Laodiceia era milionária, ele chama ela de miserável. A igreja de Laodiceia era poderosa em produzir roupas, fala que ela está nua. Ela era riquíssima em produzir cura para as vistas das pessoas. E o próprio Cristo diz, você está cega. Então, assim, você percebe que era uma igreja de hoje. Sim. Poderosíssima. Em dinheiro, estrutura, mas estava cega, nua e perdida. E vem a parte forte. Vai. Aí, Maurílio, ele fala assim, é curioso que ele continua usando a geografia do local, né? Aí ele fala assim, que ela não é quente e nem fria. Por quê? Laodiceia ela recebia água de duas cidades, de Colossos e de Herápolis, se não me engano. É isso mesmo. Águas quentes de um lugar e água fria da outra. E Herápolis era quente e Colossos era quente. Não, fria de Colossos e quente de Herápolis. E quando chegava em Laodiceia, a água chegava morna. Água morna não serve pra nada, né? Serve pra nada, é intragável, né? Não tem o poder relaxante de uma água fria, nem curativo, vamos dizer assim, né, da água quente. Então ele usa a geografia. Então você vê, Maurílio, ele está dizendo que o que seria o quente? O quente seria aquela pessoa que de repente conhece o evangelho, vive o evangelho. E frio a gente pode dizer que é aquela pessoa que não conhece o evangelho. Sim.
Nunca conheceu. E ela é fria. Tá tudo bem, é. Tá tudo bem. Sim. Só que tem a possibilidade de você conhecer, não ser fervoroso e você não praticar. Você ser indiferente. Eu entendo que a mornidão aqui tá ligado à indiferença. Mas segue. E como a gente sabe, né, o contrário de amor não é ódio, é indiferença. Então Laodiceia era uma igreja indiferente. E Jesus vai olhar para essa igreja e o que é uma exortação muito forte, vai dizer que ele está a ponto de vomitar ela. Meu Deus. E é forte. E depois ele está dizendo assim, eis que estou à porta e bato. Eu te digo, Maurílio, é possível ser igreja, ter placa de igreja e Jesus está do lado de fora? Me responde você. É possível você fazer parte de uma igreja, ter uma placa lá escrito, você fazer parte de uma congregação, você ter a carteirinha de membro, ser líder de um ministério, e o dono daquilo que você chama de igreja está fora da sua igreja, batendo na porta assim, ó, pedindo para entrar naquilo que é dele, porque ele não aprova como que essa igreja vive? Pensa nisso. Pensa se isso não é um problema hoje que nós vivemos, os escândalos, a falta de compromisso com a igreja, com relação à sociedade. A indiferença. A indiferença da igreja. A igreja se tornou um clube. Um clube de relacionamento onde nos encontramos no domingo. Maurício, está denunciando isso por quê? Porque eu estou na igreja já tem 11 anos, irmão. Já vi de tudo. Eu vejo crente que está 10 anos na igreja e não conhece a Bíblia. Tem como ser cristão, Thiago, sem conhecer a Bíblia? Não. É isso. Como que você vai saber o que fazer, por exemplo, no teu trabalho quando o chefe seu, ele é um arrogante? Como que você vai saber o que fazer se a tua esposa não tem fé e a sua esposa está te atazanando o teu juízo? Está na Bíblia. A Bíblia tem ferramentas para tudo. A Bíblia ela vai ensinar todas as coisas. Você tem um filho que está desviado. Uma vez, eu vou contar uma coisa muito rápida, um líder da nossa igreja, da época, um presbítero da nossa igreja, tinha um filho desviado há anos. Tio. Anos desviado. E por conta do filho não estar mais na igreja, o pai parou de assistir o futebol com o filho. Em represália ao comportamento do filho. Pega essa pra você que é pai e mãe que tem um filho desviado, tá? Pensa no que eu vou falar. O cara, meu sogro conversou com ele. E meu sogro falou assim, meu filho, meus filhos ficaram desviados por 4 anos. Eu tenho 3 filhos, meus sogros são 3 filhos. Ficou 4 anos desviado. Sabe o que meu sogro fazia, Thiago? Minha esposa ia para um campeonato de som. Meu sogro ia junto. Meu sogro já na igreja, líder de igreja. Diácono da igreja do Senhor. O meu sogro, em vez de empurrá-los para aquele lugar, o meu sogro falou assim, você vai, eu vou junto com vocês. O meu sogro tava lá no meio, pô. Som ligado, nego bebendo e bagunçado, e meu sogro tava junto com eles. Qual que é o negócio que a gente precisa entender e que a gente falou isso pra ele? Eu falei junto, a gente falou porque eu falei junto com ele, com o meu sogro. Não é porque alguém cometeu um erro. Uma criança, quando ela faz cocô, que ela usa fralda ainda, você joga a criança fora ou troca a fralda? Troca a fralda. A gente falou pra ele, meu irmão, volta a assistir o jogo com o cara, pô. Volta a amá-lo. Volta a fazer a comida que ele gosta. Volta a fazer churrasco pra ele. Trata ele com amor. Não é pela sua denúncia do pecado que ele vai voltar. A Bíblia vai dizer que o amor lança fora todo medo. O amor encobre multidão de pecados. Claro que esse é o amor de Deus. Mas a gente, como figuras paternas e como autoridade, se a gente manifestar esse amor, porque o amor de Deus veio manifesto na terra em salvação. Sim. Beleza? Mas como que o pessoal vai conhecer Cristo? Se ele não tá mais aqui? É através da igreja. A gente chegou pra ele e falou, ame teu filho, cara. Volta a assistir futebol com teu filho, volta a jogar, volta a chamar teu filho pra comer um churrasco. Ele pode assistir o jogo tomando a cerveja que ele quiser. Não seja juiz do teu filho, seja pai. Ame o teu filho. E, irmão, sabe quanto tempo demorou pra ele voltar pra igreja? O filho dele voltar pra igreja? Tá firme até hoje? Quanto? 30 dias, cara. O cara tava anos desviado. Porque, na verdade, o que ele queria era só o pai estar perto dele. Não como juiz. Como pai. Porque o filho sabe o que está fazendo de errado. Ele é burro, ainda mais que ele foi criado na igreja. Sim. Ele sabe que está errado. Mas não é a posição do pai, de uma autoridade de juiz, que nem o próprio Jesus fez isso. Quando ele chega naquela mulher na adúltera, ele coloca todo mundo na mesma condição. A única pessoa que podia matar aquela mulher apedrejada era quem? O próprio Cristo, que não tinha pecado algum. Mas ele faz todo mundo assim, ó, ei, quem não tem pecado, que atire a primeira pedra nela. Então não é sobre o meu pecado sobre o pecado do meu irmão. É sobre o perfeito que não teve pecado algum, que morreu por nós. A mesma graça que eu preciso para viver, ele precisa também quem está desviado. Então a gente acaba sentando numa cadeira de evangélico, cruza o braço e bota a toga de juiz, e agora a gente tem STF, meu irmão. Nós estamos pior que Alexandre de Moraes. Tô errado? Não. Julga pastor, julga não sei quem, julga todo mundo tá errado, todo mundo tá errado.
era essa igreja que estava vivendo naquela época. Continua sobre... Nós estamos falando sobre essa igreja. O que Jesus faz com ela, tio? Então, Maurílio, você vê que essa igreja ela caiu no erro da indiferença. Que é E algo que a gente não pode cair, né? A igreja não pode ser indiferente. Se acostumar, né? Como você falou do amor. A gente levar esse amor de Deus. A gente não ser o local onde a bênção termina, mas a gente ser o canal por onde a bênção reverbera e abençoa alguém. A igreja ela tem que ter esse papel social. Sim. Isso é importante. Eu sempre falo lá na igreja, não seja o local onde a bênção termina. Sim. Seja o canal para abençoar alguém. Sim. Mas acho que a gente cai num erro hoje, que a gente está um evangelho muito egocêntrico, muito centrado em sensações, e a gente só quer receber, né? Quer ir pro culto, receber. Uhum. Mas Jesus ele falou que ele não é um porto, ele falou que ele é um caminho. Sim. Por qual nós caminhamos, né? Então é importante a igreja se conscientizar disso. Eu vou trazer para vocês entenderem. A igreja de Laodiceia ela é exortada num nível de tamanha... Traz a clareza aqui de Laodiceia, que nós estamos nos tornando sem perceber. Por quê? Quanto maior aumenta o número de cristãos, maior teria que ser a mudança social. Sim. Tá, gente? Isso é uma denúncia para mim também. Isso serve para mim, serve para o Thiago. Quantos policiais no Rio de Janeiro se matam? Se suicidam? Quantas pessoas que a gente tem que estar, de fato, estendendo a mão para colocarmos, porque nós somos o sal. Se nós somos o sal e somos luz, tem alguém que está em trevas. Aqui, se vocês não estão vendo, mas se a gente pudesse mostrar para vocês, tem 1, 2, 3, 4, 5 lâmpadas extremamente fortes, aonde traz essa luz. Se uma apagar, não faz diferença nenhuma. Agora, se nós apagarmos todas essas luzes e uma acender, a diferença é absurda. Então só precisamos de, às vezes, uma pessoa num lugar posicionada em Cristo, não numa igreja evangélica, em Cristo, para que aquele lugar seja um novo lugar, seja transformado. O seu patrão, o seu funcionário, não importa de qual posição que você esteja. O evangelho não é sobre posição social. Tem gente que se acovarda, Thiago, não fala de Jesus porque é meu patrão. Irmão, às vezes o teu patrão precisa de uma palavra tua. Uma verdade que sai da tua boca. E aí vem para você entender o que a gente está falando na palavra. Aqui não é minha opinião, nem a opinião do Thiago. É a verdade que nós estamos expondo para trazer clareza. Você é a pessoa que carrega a glória de Deus. Vamos trazer para a Arca da Aliança. Aonde que a presença de Deus habita agora, Thiago? Aonde que o Espírito Santo habita? Em nós. Não é mais no copo. Não é mais na garrafa. Nós somos a Arca da Aliança. Nós carregamos a coisa mais importante da Terra, que é a presença de Deus. Você carrega essa presença. Se você carrega essa presença, aonde você vai, quem vai com você? Uma coisa que me dói é isso, Maurílio, é ver essa incongruência que há entre os números e a realidade. E o resultado que causa. Ainda mais você que é policial, vê isso todo dia, esse número louco no Rio de Janeiro que você tá lá direto. Aí eu fico pensando, será que nós crescemos? Eu vejo que a gente está vivendo essa crise de identidade, essa crise de missão. Nós precisamos urgentemente nos voltar para aquilo que Jesus espera de nós. Você falou de Gales. Quando chegou o avivamento, bares fechando. Pô, tá maluco. Dizem que até os cavalos não respeitavam mais os donos porque eles paravam de xingar. Eles pararam de xingar os cavalos, né, dando ordens. Então, Maurílio, nós precisamos urgentemente nos voltar, Maurílio. Nós somos uma igreja de templos gigantescos, como você falou aqui no início. São Paulo tem um templo que foi avaliado em 680 milhões a sua construção. Pode falar qual é o templo. Não, ele não quer arrumar confusão. Prefiro não falar eu arrumo. Eu arrumo confusão. O Templo de Salomão, da Igreja Universal. 680 milhões. E é a cidade com mais pessoas em situação de rua do Brasil. É. A igreja movimenta em mais de 40 bilhões por ano. Maurílio, esse valor poderia mudar a fome no Brasil. Muda a nação. Muda a nação. Então, para que Jesus nos chamou, Maurílio? Qual é a nossa missão, né, como igreja? É uma reflexão. Né? É uma reflexão que nós temos que fazer. Será que nós crescemos ou tomamos um anabolizante e foi um crescimento que não foi saudável? Sim. É à toa que a denominação que mais cresce é a denominação dos desigrejados. Sim. E às vezes a gente avalia o dado frio, né? Os evangélicos cresceram, são mais de 41 milhões de brasileiros. Mas os católicos, por exemplo, diminuíram 8 pontos percentuais e os evangélicos cresceram 5 pontos percentuais. 3 pontos aí se perderam de cristãos. Sim. Aí você vai ver que o povo sem religião cresceu muito. Sim. E estar dentro de uma igreja, a gente está falando isso maçantemente, não quer dizer que você está no Cristo. E eu vou trazer uma verdade da palavra para vocês entenderem. Abre para mim aí, por favor, André. Tiago, o livro de Tiago, capítulo 1. Tiago 1, capítulo 1, no verso 22.
Versículo 22, desculpa. O verso não é. 22. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-vos a vocês mesmos. 23. Aquele que ouve a palavra, mas não põe em prática, é semelhante a um homem que se vê no espelho. 24. Mas depois de olhar para si mesmo, sai e se esquece da sua própria aparência. 25. Contudo, o homem que observa atentamente a perfeita lei da liberdade e persevera na prática dessa lei, não se esquecendo do que ouviu, mas praticando, será bem-aventurado naquilo que fizer. Ela chega a chamar, quando você vai olhar no profundo, no original, vai chegar a chamar o homem de perfeito no que fizer. Perfeito não tem a ver com perfeição. Essa palavra perfeito, no original, tem a ver com equilíbrio, com uma pessoa madura, uma pessoa que sabe o que está fazendo. E quem está escrevendo essa carta, e eu sempre ressalto isso, sempre falo disso, quem escreveu essa carta foi o próprio homem que negociou isso que ele está mesmo dizendo. Tiago era o quê? Irmão de Jesus, meio irmão de Cristo. Só que ele só se converte quando Jesus aparece para ele ressurreto. Ele fica 30 anos com Jesus, 33 anos com Cristo, e ele não se converte. Ele não acreditava que Jesus era capaz de ser quem era, e ele falava que Jesus era louco. Porque ele falava de coisas que eram loucura para quem estava ouvindo. Mas quando ele tem um encontro com Jesus ressurreto, esse homem, Tiago, que eu brinco que Tiago jogou videogame com Jesus. Tiago jogou bola com Jesus. Tiago estava na casa com Cristo. Tiago escutou Jesus soltar um punzinho. Estava na casa, vivia, dormia junto. Mas ele nunca acreditou no Cristo. Você pode estar com Jesus, achar que está com ele, não acreditar nele. Aí ele escreve uma carta porque ele mesmo negociou isso. Durante um tempo ele não acreditou no Cristo. Ele escreve da dor dele. Aquilo ali é claro, quando você vai ver a biografia de Tiago, é uma dor que ele viveu. Mas quando ele passa a acreditar, Tiago é um homem que escreve uma das cartas mais importantes para a igreja da época. Eles chamam ele de pilar da igreja na época, porque ele escreveu coisas práticas de fé. Se você ler os 5 capítulos de Tiago, você vai perceber que é uma carta prática, uma carta de vida, uma carta que, cara, você não precisa ter revelação para ler. Concorda? Se tu ler, é claro. E quando ele vai falar de espelho aqui, porque aqui na... Obrigado, André. Aqui nesse texto, quando vai falar, no mais tradicional, vai falar de espelho. Na época, os espelhos eram feitos de bronze, batido. Então não tinha clareza da imagem. A pessoa não via, ela não conseguia ver a tua imagem, de fato, no espelho. Então por isso que ele fala do espelho, ele usa o espelho, que de fato alguém que não sabe a tua identidade em Cristo, ela é simplesmente um ouvinte, um negligente, ela não tem verdade. Então, você escuta a verdade e você não pratica a verdade. Não tem como. Primeiro, você tem que conhecê-la. É um princípio. Depois de conhecer, você tem que praticar. Eu tive uma discussão uma vez teológica com um rapaz, uma discussão entre calvinismo e arminianismo. Eu estava no meio do seminário, de básico, que eu fiz 2 de básico e 4 de teologia. Então, no básico, tu acha que tu é um super-homem, né? Aí tu pega um teólogo de frente e tu vê que tu não sabe nada da Bíblia. O básico era bem básico mesmo. E a gente começou a conversar. Cara, 5 da manhã ele tava falando ainda, me batendo, me massacrando, e me deu um estalo assim, ó. Não sei se foi o Espírito Santo que me deu uma luz assim, ó. Eu falei, deixa eu te falar uma coisa. Ele falou que não falava com os arminianos, que não sei o quê, calvinista roxo, não sei o quê, parará. Falei, tudo bem. O que você prefere? Um teólogo que sabe muito a letra, mas quando vai falar com alguém, ele se torna inimigo dessa pessoa? Ou alguém que conhece só João 3,16, entende, vive e pratica tudo que está escrito no Salmo? Porque João 3,16, ele é um versículo pequeno, mas ele é gigantesco. Nossa, muito. Se você for pegar tudo que está ligado em João 3,16, dá a Bíblia praticamente. O cerne do evangelho. Eu falei para ele assim, você prefere alguém que seja teólogo como você, mas quando vai conversar com alguém que tem o conhecimento que você tem, se torna inimigo da pessoa, que o seu conhecimento te afasta dos outros, ou você prefere lidar com alguém que só conhece João 3,16, mas vive ele na íntegra? E ele ficou me olhando e ele ficou em choque me olhando. E eu fui bem claro para ele, eu falo isso para você também. É melhor que você conheça só João 3,16 na sua íntegra e viva ele integralmente, que sua vida nunca mais vai ser a mesma, do que você conheça Gênesis e Apocalipse e não viva o que está escrito. Às vezes é melhor você se dedicar a conhecer aquilo e praticar aquilo. Pô, Maurício, eu comecei agora na fé. O que eu posso fazer para me tornar uma pessoa que não seja negligente na fé, que seja alguém praticante? Conheça as cartas que vão trazer prática de fé para você e viva elas.
A teologia é um processo. Quanto tempo demora para você aprender teologia, Thiago? A eternidade. Você vai morrer sem saber. Você vai pro céu e a gente não vai conhecer. Então não é sobre muito conhecer. Até o nome teologia já é estranho, né? Conhecimento de Deus. Será que é possível conhecer a Deus? É impossível. Conhecer a totalidade do Senhor é impossível. Aqui tem vários livros aqui, ó. Se juntar todo mundo, se juntar meu conhecimento, conhecimento do Thiago, conhecimento do André, do Ricardo, sentar todo mundo aqui, a gente não vai chegar em 1% daquilo que Deus é. A W. Tozer disse isso no livro dele, Conhecimento do Santo. É impossível qualificar todos os atributos de Deus. Impossível. Porque você vai juntar todo mundo e não vai chegar no lugar. Ele vai dando só um gostinho pra gente ali nos atributos comunicáveis. Você tem como colocar alguns. Você tem como pegar alguns que ele é, mas você não consegue. Como que eu vou mensurar alguém que a mão dele segura o oceano? Qual o tamanho dessa mão? Diz aí pra mim. Se o pé dele é do tamanho da terra. Se a gente conseguisse explicar Deus, ele não era Deus. Não era Deus, ele era um homem como qualquer outro. Por isso que, na verdade, na história, muitas pessoas criam Deus segundo a sua imagem e semelhança. Fabricam um Cristo, um Deus que não é o da Bíblia. Não é o da Bíblia. Porque o da Bíblia, a régua é alta mesmo. Não é simples, irmão. Não estou falando aqui de, você agora é o santarrão. Não, eu estou dizendo que a régua da palavra é uma régua mais alta mesmo. Nós somos chamados a viver uma vida de fé diferente. Tem gente lá fora precisando de você, pô. Deixe de ser evangélico e seja cristão. Eu estou lendo um livro agora muito forte de discipulado. Discípulo-discipulado. Eu estou focado nisso. Eu gastei agora uma grana de livro só por causa disso. Todos os livros que eu li, que eu tenho lido, que eu leio, falam a mesma coisa. A diferença de ser evangélico e discípulo é um abismo de diferença. Sim. É um abismo. Eu estou desenvolvendo um livro, eu estou escrevendo um livro, né? Servo, filho e discípulo. A diferença dos três. Vou dar um spoiler aqui simples para vocês entenderem. O servo de Deus é aquele que obedece a Deus como escravo. Ele não tem vontade. E todos nós somos servos. Por quê? Está falando da vontade de Deus para com o homem. Todos nós somos. Mas a filiação, os filhos de Deus, nenhum de nós fez nada para ser filho. Isso tem a ver com toda a obra feita pelo próprio Cristo na cruz, que nos torna filho de Deus. Quem nos tornou filho de Deus não foi eu, não foi você, não foi o pastor Tiago, não foi o pastor tal, não foi ninguém. A filiação veio através da obra redentora do Cristo. Tem tudo a ver com Jesus. Agora, discípulo é uma relação de vai e volta. Cristo fala, a gente obedece. Caminha junto naquilo ali. Ele chega pro discípulo e fala assim, você quer ser meu discípulo? Larga tudo. E me segue. Mas ele não obriga. Ele não fala. Ele fala assim, para ser meu discípulo, tem que fazer isso, isso, isso. Ele fala isso várias vezes. O discípulo ouve e obedece. Aí ele vai pro servo, ele é obediente como servo, mas caminha como um discípulo. Porque não tem como ser discípulo de Jesus se você não obedecer o que ele está dizendo para você fazer. Então, você pode ser evangélico, você pode ser servo de Deus, mas você pode nunca ser discípulo. Porque discípulo é me parecer com o meu discipulador. Discípulo é ser como. Discípulo é se parecer com ele. Não é apenas servir. Porque você pode estar servindo e nunca se parecer com Cristo. E a diferença? Servo gosta de salário. Servo gosta de dinheiro. Ou de recompensa. Pode ser dinheiro, pode ser exaltação, pode ser recompensa humana. O discípulo não. Se você for estudar os discípulos da Bíblia, do Novo Testamento, todos eles foram obrigados a renunciar a algo. Sim. Todos eles. Algo não. Tudo. A régua do discípulo, só que a coisa que mais me chamou a atenção, e por isso que eu comecei a escrever, Tiago, é que é uma relação de duas mãos. Não é uma relação de servo, de obrigação. Ele não obriga. Isso que me chama a atenção. Ele não obriga você a sermos discípulo, cara. Ele coloca a condição. Para você se tornar discípulo, tem que fazer o que ele está falando. Você pode fazer ou não. Você pode ser filho, ser servo, mas nunca ser discípulo. Porque discípulo não tem a ver com você. Tem a ver com a sua atitude correspondente àquilo que ele está mandando você fazer. Ele chega para todos os apóstolos que se tornaram apóstolos depois, porque as pessoas acham que porque ele se tornou apóstolo, deixou de ser discípulo. Na verdade, não é. Quando Deus chama os apóstolos no começo, eles começam a ser discípulos, mas não é porque eles mudaram de nível que eles deixaram de ser discípulo.
O que mudou dentro deles foi a hierarquia dentro da igreja e a unção que eles fluíam. Mas o princípio para chegar lá é o discípulo. Você não tem como ser um discípulo, você não tem como ser um pastor de Deus se você não for um discípulo de Deus. Você não tem como ser um apóstolo, que se você é contra ou a favor, não faz diferença. Se você ser um apóstolo, um evangelista, um presbítero, um mestre, se você não for discípulo. Você pode fazer tudo dentro da igreja. Você pode ser pastor de uma igreja sem ser discípulo de Cristo. Isso me chamou a atenção, Tiago. Isso me trouxe uma verdade. Falar, cara, calma aí. Qual era o nome da igreja, Tiago? Você vai lembrar, nos evangelhos como que eles eram chamados? Eles eram uma igreja destemplada, sem templo físico. E eles eram chamados de quê? A igreja de quê? Se você lembra. Se você não lembrar, eu te ajudo. Eles eram a igreja do caminho. É uma igreja no caminho. Eles não tinham templos. Eles eram a igreja de Jesus primitiva, antes da igreja primitiva, a igreja que não tinha igreja, na verdade, destemplada. Eles eram chamados de igreja do caminho. Porque Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Aonde que ele estabeleceu a igreja? Andando na rua. Se relacionando com as pessoas, convivendo com elas. Ele era tão divino que ele era humano. Ele era tão cheio de Deus, tão lotado de Deus, e uma frase do pastor Roberto Laurino que ele falou aqui, que eu peguei pra mim. Assisti, bom episódio. Muito bom, né? Ele fala, conhecer o Cristo não te torna divino, precisa te tornar mais humano. É pegar a divindade que você aprendeu e manifestar para as pessoas na terra. Não é apontar, não é falar, você está errado, você está em pecado. Ela já sabe, meu irmão, que ela está em pecado. Ela já sabe. Ela não precisa de uma condenação, ela precisa de um caminho, de uma verdade e de uma vida. Quando você vai estudar o original da vida, o que é a vida, Tiago? Eles estão longe da vida. A vida é porque a vida deles está perdida, está morta. Eles precisam de vida. Então hoje as pessoas que estão na sua empresa, na sua família, na sua casa, na sua realidade familiar, na sua realidade de trabalho, eles precisam de quê? De alguém que pratica a verdade e transmite a verdade. O que exala, Tiago, da sociedade, o que exala de você, de mim, não é o que nós sabemos, é quem nós somos. Sim. Não é. Você pode ser o mortólogo da história, irmão, se você não ama a gente. A maior pregação que você tem é a sua vida, Maurílio. É isso aí. Tem uma frase, acho que é de Francisco de Assis, que ele diz, pregue em todo o tempo, se necessário, use as palavras. Tem outra de W. Tozer que ele vai dizer assim, adoração não é a música que você canta no domingo, mas é a vida que você leva na segunda-feira. Vocês estão entendendo o que a gente está falando? A maior pregação que nós temos é a nossa vida. É a nossa vida. Chama bom. Não adianta nada nós estarmos na igreja de domingo a domingo levantando a nossa mão, e na segunda-feira no nosso trabalho, na nossa faculdade, no nosso dia a dia, aquilo não condizer com o que nós pregamos, com aquilo que nós estamos dentro do templo. Sim. Você falou, Maurílio, muito importante, né? Sobre viver de fato, né? Sobre frequentar um templo não te torna igreja. E John Wesley, que eu acho que ele diz, né, que frequentar um prédio não torna de você igreja, assim como você morar numa garagem não faz de você um carro. Tem pessoas que frequentam um prédio há anos e nunca foram igreja. Nunca foram ponte sobre as águas para alguém. Nunca deram uma palavra. Nunca foi luz, nunca foi luz, nunca foi sal. Cristo provou o amor por nós morrendo na cruz. E como nós provamos o nosso amor? Por Cristo. O que João vai dizer? Manifestando. Aquele que... Cristo dizendo lá no Evangelho de João, né? Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Se Cristo prova o seu amor por nós morrendo na cruz, nós provamos o nosso amor por ele obedecendo, fazendo aquilo que ele nos ordenou. Vivemos hoje um evangelho egoísta, Tiago. Você acha que isso tem a ver com um evangelho onde eu chego na igreja e as minhas orações, as minhas necessidades são todas voltadas para mim? Sim. Onde o homem, ele tá... uma vez me chamaram para dar uma palavra de oração. Eu nunca me chamo para pregar a palavra de bênção, irmão. Eu não sirvo para isso. Palavra de vitória eu não consigo, irmão. Porque a maior vitória para mim é a cruz. Né? E aí me chamaram para dar uma palavra de oferta. Numa igreja. De prosperidade. Pega essa para você no teu coração. Falei, meu Deus do céu. O que eu vou falar de prosperidade? E aí veio uma passagem no meu coração. Se você for ofertar e tiver com problema com seu irmão, essa é uma palavra de prosperidade. Essa palavra que eu vou falar agora pode mudar a sua vida financeira. Beleza? Se você quer ser próspero, antes de você ofertar, antes de você colocar no altar a sua oferta, deixa a tua oferta no altar. Não coloca lá no gasofilaço. Deixa no altar.
vai lá, pede perdão pra quem você magoou, pede desculpa pra quem você errou, se desculpe, se conserte a tua vida com o teu irmão. Porque a tua semente, que você acha que é semente, plantada no altar, no gasofilaço, sem resolver as tuas questões éticas e morais com quem você feriu, de nada é. Essa é a palavra de prosperidade, não é, Tiago? Mas quando eu falei, ficou todo mundo olhando um cara de bunda. Porque sabe o que as pessoas querem? Não, dá o teu dinheiro que você vai ganhar mais. Só que eu não posso negociar aquilo que está escrito, pô. Eu estou te dando uma palavra de vida, ela pode mudar a tua história. Se você entender esse princípio, você nunca mais vai ofertar do mesmo jeito. Porque não é sobre dinheiro. Não é sobre a moeda, o valor monetário. É sobre o teu coração. Como que eu vou ofertar no altar do Senhor com um coração cheio de gente agarrada, cheio de mágoa, ferida? Tem como, Tiago? Tem. 1 João vai dizer, aquele que não ama seu irmão não tem parte comigo. Se você não ama alguém, você tem que resolver isso, meu irmão. Você pode estar vivendo o evangelho distante do Senhor. Não é, Tiago? Sim. Ô Maurílio, isso é muito importante, porque qual é a grande evidência de que nós temos o Espírito Santo na nossa vida? Fruto do Espírito. Às vezes a gente acha que é dom. Tá maluco. O dom é dele? O dom é dele. Ele faz o que ele quiser com o dom. O dom é pra edificar a igreja, a comunidade. Até mesmo que a gente viu Deus usar inúmeras pessoas na Bíblia que não eram nem pessoas, né? Tão santos assim, a gente né? viu usar Balaão, até a mula de Balaão. O próprio né? Paulo, pô. O Paulo, você acha que Paulo era bom? Pô, pelo amor de Deus, cara. Mas a grande evidência, Maurílio, de que alguém tem o Espírito Santo na sua vida é que quando essa pessoa tem o Espírito Santo na sua vida, ela gera o fruto do Espírito Santo. Ela gera o quê? Qual é o primeiro fruto? Que vai dizer lá em Gálatas 5. Vou pegar aqui pra galera ver. Bota pra mim, Gálatas 5,16, por favor, André. Porque a nossa natureza é uma natureza ruim, pecaminosa, né? Sim. É as obras da carne, né? O que sai de nós é obra da carne. Ó. Mas quando nós conhecemos nós temos esse Espírito Santo, ele gera em nós o carpós, né? Que é a palavra não, fruto. Bota no 22 pra mim, por favor. 22. Isso. Tiago, vai ler pra vocês aí, ó. Entretanto, o fruto do Espírito... O fruto é um só. Não é plural. Não é plural, é singular. O fruto do Espírito é o quê? Amor. Amor. O primeiro. Mas tu vê, Maurílio, esse fruto, parece que dele saem alguns tentáculos, né? O principal é ele, é o amor. Aí dele saem alguns tentáculos, alegria, paz, paciência, amabilidade. É uma derivação, né? Bondade, fidelidade. Bondade e fidelidade passa para outro, por favor, André. Mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Uma vez eu escutei um pastor me ensinando sobre isso que eu achei incrível a explicação dele. Pode tirar, André, obrigado. Ele colocou uma tangerina. Ele pegou a tangerina. Cara, eu achei aquilo incrível, velho. Ele pegou o fruto. Qual é o fruto? A tangerina. Tangerina. Ele pegou a tangerina ensinando sobre o fruto. Ele disse, primeiro que ele disse que é o fruto. É um fruto. É singular. Ele pega o fruto e abre a tangerina e separa os gomos da tangerina. Pô, tem, sei lá, depende da tangerina, tem vários. E ele calhou de pegar a quantidade de gomos que tem dentro da tangerina, a mesma quantidade que estava escrito aqui. Aí ele abriu e falou, esse é o fruto do Espírito. E começou, amor. Aí leu todos. Quando ele acabou de ler, ele falou, esse é o fruto do Espírito. É uma coisa só, manifesta de várias formas diferentes. Você pode manifestar de várias formas diferentes. Mas se você tiver o principal, todos os outros são derivações. Então a gente precisa entender como igreja o que é manifestação do Espírito Santo na sua vida. Ou é falar em língua, se você é pentecostal, o que você for, é uma evidência. Mas quando Deus olha lá de cima para você e fala assim, vou dar uma avaliada como ele fez com Jó. Eu imagino, cara, Deus dando testemunho da gente, porque ele fez isso com o diabo. Quando ele vai falar de Jó, quem dá testemunho de Jó? É o próprio Deus, cara. Pô, Thiago, tu não te abala não, irmão? Isso pra mim mexe com as minhas pernas. Eu imagino uma conversa do diabo e de Deus contra mim. Porque na verdade o diabo vem pra contestar Jó. Fala, mas é mole, esse cara aí, ele tem uma bênção. Ele tem tudo. O próprio Deus diz quem ele é. A pergunta pra você é, esse podcast hoje tá tentador. Se Deus te sentar com o diabo pra falar de você, o que ele vai dizer a teu respeito? Qual vai ser a conversa de Deus com o diabo? Será que Deus pode autorizar o diabo de tocar em tudo que você tem? Quem você vai ser depois de você perder tudo que você tem? Quem é você quando as luzes se apagam? Quem é você quando o templo fecha?
Quem é o pastor Thiago, quem é o Maurílio. Isso tudo tá falando com a gente também. Então esse episódio é para provocar você mesmo. Entender que nós estamos aqui, o Thiago tem uma missão na igreja dele. A igreja dele é uma consciência do povo de Deus de que não somos apenas uma igreja dentro da igreja. Nós somos uma igreja convocada pelo Senhor para manifestar tudo que Deus deu para nós, fora dela. Tem gente aí fora precisando de você, pô. Que você se levante, né, Thiago? Como um pregador, como alguém que vai amar, alguém que vai manifestar, alguém que vai dar comida. No final, o que vai contar não é quanto versículo a gente gravou, não é quantas pregações a gente ministrou, mas é o quanto a gente amou. E a gente está falando de dons e fruto. É curioso que lá em 1 Coríntios 12, quando Paulo vai falar dos dons, ele termina o capítulo dizendo assim: passo a falar de algo mais excelente. Maior, né? Algo maior. Aí ele vai falar, aí ele começa. Ainda que eu falasse a língua dos anjos e dos homens, se eu não tiver, aí ele vai o carpós, o fruto. O amor. Amor. Ainda que eu tivesse o dom de profecia, dom. Mas se eu não tiver, amor. Sim. A igreja, então, você acredita que a igreja está inchada? A igreja cresceu em números, né, Thiago? Sim, eu acho que o tamanho da igreja não se mede pela quantidade de gente que frequenta o templo, mas pela quantidade dessa gente que frequenta o templo serve no dia a dia. Manifesta o reino de Deus na terra. Manifesta o reino de Deus. Uma vez o pastor Roberto me disse uma coisa. Eu já conversei muito com ele, né? E é muito bom conversar com gente que sabe muito mais que a gente, né? O pastor Roberto é mestre, né? Ele é brabo. Ele falou, Maurício, tem 2 igrejas na terra. Tem a igreja evangélica e tem a igreja que vai subir pro céu. Eu fiquei olhando pra ele e falei, como assim, pô? Tem a igreja evangélica e tem a igreja dentro da igreja. Dentro da igreja evangélica tem uma outra igreja, que é a que vai subir pro céu. Porque a Bíblia diz, é claro, claramente. Expulsaram o demônio, fizeram tudo, não sei o que, mas... Isso é forte, hein? Vai. Mateus 7:21, nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Tem noção do que é o cara operar uma maravilha? O dom, irmão. Você fluir no dom, que se for no tempo de hoje, esse cara vira Deus. Vira ou não vira? Vira. Endeusado. Porque as pessoas estão buscando... Você que tá me ouvindo aqui, ó. Você pode estar buscando... Quando você vê alguém manifestar, através da vida desse cara, um dom maravilhoso, entenda, ele chegou no patamar de uma mula. A mula não é aplaudida quando ela chega. Quem é aplaudido é o mestre que está em cima da mula. As pessoas colocam uma pessoa que é usada por Deus no lugar do próprio Deus. Mas tem pessoas que vão ser usadas pelo dom, vão fluir no dom. E quando chegar lá em cima no juízo, meu amigo, vai dizer assim, ó, apartai-vos de mim que eu não sei nem quem você é. Pô, Thiago, pelo amor de Deus, irmão. Se isso não te incomoda, eu não sei o que tá acontecendo. A palavra dom na Bíblia é graça. E é dele. Ele usa como ele quiser. Dele. Eu já vi pessoas, eu tive essa experiência de ver um bêbado ser usado por Deus, pô. Completamente alcoolizado. Deus tomar o cara tá lá, dá uma profecia pra uma pessoa que o cara nem conhecia a pessoa e o cara acabar de falar e continuar bêbado e ficar deitado no chão, pô. Isso revela que o dom, quando alguém, se eu, Maurílio, for usado por Deus pra você, entenda, tem a ver com você e não comigo, porque quem precisa desse dom é você. Sim. É ou não é? Quem precisa ouvir algo da parte de Deus é você. Você que tá ouvindo algo. Se for em revelação, se for como você quiser, em oração, cura. Eu tive uma experiência com um casal que me ligou. Maurício, vem aqui em casa. Falei, tá bom. Amigos meus, bem amigos meus. Eu venho aqui em casa. Falei, tá bom. Cheguei na casa deles. Tinha um diagnóstico ela estava grávida. Um diagnóstico de descolamento de placenta. Um monte de problema com a gestação. E a gente conversando. E eu tive o discernimento do que estava acontecendo. Ela recebeu muitas palavras contrárias à gestação dela. Então, emocionalmente, o corpo dela, você entende disso da saúde, o corpo dela começou a rejeitar a gestação. O corpo dela começou a querer expulsar a gravidez. Como se fosse um aborto espontâneo. Só estava formado, estava grande, neném. Então daria vários problemas e tal. E eu, conversando com ela, o Senhor me deu uma palavra para dar para ela. E eu falei assim, marido, coloca a mão na barriga dela, por favor. E eu comecei a orar. Pai, em nome de Jesus, essa criança é do Senhor. E comecei a declarar todas as palavras de vida, de bênção que tinha na palavra com relação a filho. Assim, foi incrível a oração. Eu percebi que era Deus fazendo aquilo ali. E ele me liga no outro dia. Se ele vai ouvir, se ele ouvir, ele vai me mandar mensagem e vai falar. Pode escrever aqui embaixo se você quiser se expor. Eu não falei seu nome. Ele me mandou uma mensagem no outro dia dizendo assim, Maurício, todo o exame que a gente fomos de novo fazer o exame. E nada do que estava no diagnóstico anterior. Isso foi uma semana antes, cara. Estava mais. Deus fez
Deus curou aquela menina. Na mente e na barriga da neném. Essa neném nasceu perfeita, sem problema nenhum de saúde. Que bênção. Mas eu sou o quê? Instrumento. Apenas a mula, velho. Foi Deus que fez. Ela precisava daquilo ali. Não era meu. Essa glória não é minha. Não tenho o direito de roubar. A glória é dele. A glória é dele. Mas quando isso acontece, o que as pessoas fazem? Elas colocam como se fossem elas. Como se elas fossem a pessoa. Como se isso fosse delas. Então, cuidado. Você pode estar colocando numa pessoa aquilo que é só do Senhor. Bezerro de ouro. O povo faz bezerro de ouro, meu amigo. Não tem jeito. O povo ficou sem o líder. O líder foi orar. Quando volta, tem um outro Deus no lugar. Cuidem, vigiem. Não estou dizendo para você não honrar seu pastor, para você não honrar sua congregação, para você não honrar sua igreja, nada disso. Mas entenda, você carrega algo poderoso. Não é o pastor Tiago, não é o pastor Maurílio, não é o pastor tal, não. A terra ela vai ser evangelizada não é pelos pastores. O ministério da reconciliação do apóstolo Paulo, que acho que é 1 Coríntios 18, né? Acho que é. Deixa eu ver se é. Não. 2 Coríntios 18. Gostando de ver essa Bíblia, hein? É, cheia de marca-texto. Essa daqui, meu filho, essa aqui já caiu do prego umas 3 vezes. Tu ainda acabou de... Tu deu um banho na minha Bíblia de água aqui ainda. Qual que é o Ministério da Reconciliação, cara? Calma que eu vou lembrar. Unidade da igreja... Não, segundo... Enfim, em 2 Coríntios mesmo. O apóstolo Paulo ele estabelece um princípio. Ele fala assim para o povo da igreja: nós, povo de Deus, nós somos responsáveis por reconciliar o mundo com Deus. Por quê? Todos nós pecamos, destituídos estamos da glória de Deus. Então, nós, povo de Jesus, o povo da terra, não é o pastor, não é o evangelista, não é o... Deixa eu pegar aqui no celular que é mais fácil. É Romanos. Não. É Romanos não? Não. Quer ver? Vou falar já. Ministério da Reconciliação. Ah lá, 2 Coríntios 18. Isso mesmo. Obrigado, meu irmão. Eu sabia que era 18, só não sabia o que era. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu... Canta. Volta. 5:18. Ó, e nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. 19. Ou seja, que Deus em Cristo Jesus reconciliou consigo o mundo, não levou em conta as transgressões dos homens e confiou a nós a mensagem da reconciliação. Então aqui ele confiou a nós. 20. 20. Portanto, somos embaixadores de Cristo e Deus fez seu apelo por meio de nós. Por amor a Cristo, suplicamos, reconciliem-se com Deus. Isso é uma convocação de todo aquele que crê, todo aquele que foi lavado, remido pelo sangue do Cordeiro. Você que é nova criatura. Isso não é do Tiago, isso não é do Maurílio, isso tem que estar implantado dentro da gente. Onde você for, o que você estiver fazendo na terra, meu irmão. Tem que fazer isso para honrar o Senhor. E quando alguém perguntar assim, por que você faz assim? Porque eu amo Jesus. Eu faço por causa do Senhor. O que vai atrair pessoas para mais perto de Deus, irmão, não é quanto bonito você fala, é como melhor você vive. Mas esse Ministério da Reconciliação é nosso dever. Não é dos pastores, não é dos líderes da igreja evangélica, não, é de todo aquele que crê. Ide, portanto, todos nós. O pastor tem uma missão? Tem, irmão. O pastor tem uma obrigação. O pastor tem uma missão, por exemplo, de falar sobre isso na tua igreja. De ensinar isso para o povo no altar. A obrigação do Tiago, o pastor... eu estava escutando Marcelo Jamal. Conhece? Não. Marcelo Jamal falou assim, ó. O rebanho é reflexo do pastor. Assim como é o povo. Assim é o pastor. Quer saber quem é o pastor da igreja? Olha pro rebanho. Olhou pro rebanho, tu vai saber quem é o teu pastor. Por quê? Porque reflete aquilo que o pastor reflete. Vai fazer o que o pastor faz. Vai andar conforme o pastor anda. E aqui fica um entendimento meu e seu, Tiago. Talvez nós não tenhamos as maiores igrejas da terra. Porque o que a gente vai estar falando, muita gente não gosta nem de ouvir. Tô errado, Tiago? Não. Tem gente que não quer ouvir essa verdade, né? Não. Porque a gente está vivendo um evangelho, Maurílio, muito centrado no eu. É egocêntrico, né? É egocêntrico. E tudo aquilo que nos tira do centro, a gente sai. A gente não quer. Sim.
Então, o grande desafio da igreja é viver aquilo que tira a gente do centro. Parar de ir só, quero ir receber. Não. É negar a si mesmo, tomar a sua cruz dia após dia. Negar a sua vontade. E a comissão, Maurílio, como você falou, universal, é para todos. Ele nos comissionou. Ir por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Então, o desafio da igreja hoje é sair do centro. Desse local onde nós somos o fim. Parece que a gente é um poço que a gente só quer enchendo. O Hernan Dias Lopes chegou a falar que a Laodiceia é uma igreja narcisista. E tá na hora da gente começar a ser canal. De maneira que o que eu recebi da parte dele, esse amor que me alcançou, que me redimiu, isso que eu recebi da parte dele, que eu possa transbordar para alguém. Que eu possa ser ponte sobre as águas na vida de alguém. Sim. Caminho no deserto, levar uma palavra. Como você falou, às vezes a pessoa que vai evangelizar o chefe é só você. A gente não vai ter acesso. A pessoa que vai evangelizar o seu colega de faculdade é você. Você é o canal de Deus para evangelizar essa pessoa. Então tá na hora, Maurílio, de nós deixarmos de ser essa igreja que é o fim e passar a ser a igreja do caminho. Ela detém tudo, né? Detém tudo. E não vai pra frente. E não vai pra frente. Deixar de ser essa igreja indiferente. Porque se eu sou indiferente, eu não conheci o amor. Como eu falei, no final o que vai contar não é o quanto eu preguei na igreja no domingo, quantos versículos eu gravei, que eu fiz teologia. No final o que vai contar é o quanto eu amei. E quantas pessoas conheceram o amor através de você e foram pro próprio amor, né? Sim. E o legal, né, que a gente falou de Odisseia, é que ele diz, eu estou à porta e bato. Ele tá batendo. Ele ainda tá, né? Ele ainda tá batendo. Sim. Que a gente possa abrir a porta do nosso coração, entender essa palavra. Muitas vezes a gente não gosta de ouvir, a gente não quer ouvir, né? Que azeda um pouquinho. A gente gosta do leitinho, da palavra mansa, coach, mas é a palavra que a gente precisa. A gente falou de avivamento, né? O avivamento ele tem a marca do arrependimento, mas ele também tem a marca da missão. Né? A gente vê nos avivamentos, por exemplo, lá dos moravianos, né? A gente vê que ali acende a chama missionária. Dali sai John Wesley. Os meninos de Azusa saíram e vieram pra cá. Então que possa acender isso nas pessoas, essa paixão. Né? Esse evangelho tão lindo, né, que a gente vê, né, dos moravianos, a ponto de 2 jovens se venderem como escravos para evangelizar os escravos. Voltam pro lugar, né? Nossa, isso é muito forte. É muito forte. Na verdade, o que o Thiago está te dizendo é o seguinte. A missão é maior do que a gente. Vale a pena renunciar por aquilo que você quer viver. Vale. Para fazer a vontade de Deus. Cumprir a vontade de Deus. Né, Thiago? Sim. A verdade, Maurílio, que tudo hoje que a gente tem buscado, isso aí vai ficar, Maurílio. Templo, tudo isso sai vai da terra, né? Sai da terra, literalmente, né, Thiago? Esse tesouro que a ferrugem corrói. Sim. Que a gente possa juntar tesouro no céu. E vai ter o juízo, né? No juízo tem 2 julgamentos. Os que vão pro Senhor e o galardão. O juízo do galardão, ele é da obra. Galardão é salário. Galardão é recompensa por aquilo que você fez. Tô errado, Thiago? Não. Você vai ser julgado pelas suas obras também. Deus, ele colocou algo poderoso dentro de você. E você vai ser julgado por isso. Você fez o que tinha que fazer? Tem uma massa muito pastosa isso, né? O empresário que era para ser pastor e o pastor que era para ser empresário. Já ouviu falar disso? Já ouviu falar? Não. Nunca ouviu falar? O cara chega no céu, na hora do julgamento dele lá, tá com o Senhor na frente dele. Aí o cara fala, tá aqui, eu abri uma empresa com 1000 funcionários, não sei o quê, ganhei dinheiro, ofertei na igreja do Senhor, fiz a obra missionária, financiei milhões e milhões e milhões. E Deus chegou pra ele e falou assim, mas quem te disse que eu te chamei pra fazer isso? Eu te chamei pra ser pastor, pra cuidar de ovelha. Você usou o dom que eu te dei pra fazer aquilo que você queria fazer. Aí chega um pastor, na hora do juízo final, diante do Senhor, e fala, Senhor, mas eu preguei, Senhor, mas eu fiz, Senhor, mas eu cuidei de vidas, eu amei pessoas, eu ganhei 100 mil pessoas para Jesus. Ele fala, tudo bem, mas eu não te chamei para ser pastor, eu te chamei para ser empresário. Você foi chamado para ser empresário, você usou o dom que eu te dei para fazer aquilo que você queria. Porque às vezes também ser pastor não quer dizer que você é aprovado por Deus. E uma coisa para a gente poder caminhar pro final, que já tá quase, passou, a gente falou 2 horas, nem vimos passar. Nossa, passou rápido, hein? Sucesso em rede social, tamanho de igreja, estrutura, não quer dizer que você é aprovado por Deus. O sucesso na terra não é o sucesso do céu.
Sucesso do céu é cumprir exatamente aquilo que Deus chamou. Ah, mas Maurício está falando isso porque não sei o quê. Não, eu não estou dizendo, eu não estou julgando, irmão. Eu faço parte da mesma palavra que eu estou dizendo, eu faço parte desse lugar. Eu posso estar fazendo algo que é contra a vontade do Senhor. Tá falando da nossa realidade. Não, não é a minha realidade, eu tô falando da minha Teresópolis, pô. Teresópolis, se você vai nos bairros, tem 1 milhão de igreja evangélica, pô. Mas cadê essa realidade na sociedade? Eu tenho uma verdade para você ouvir. Eu trabalho com consultoria empresarial e várias empresas que eu já fui assim, ó. Não contrata evangélico, por favor. Tá no rodapé da empresa. Não contratar evangélicos. Porque roubaram. Porque não trabalham direito. Porque eu tenho um monte de desculpa. Várias negativas de fatos que aconteceram na empresa, negligenciando e proibindo mesmo de contratar evangélico, pô. Por que você acha que é, Tiago? Porque o testemunho está sendo conforme Cristo, pô. E eu tô errado no que eu tô falando para vocês? Pergunta pro seu patrão se quer contratar evangélico. Nós somos a maioria. Evangélico não, cristão também. Bota os dois no mesmo balaio. Então a gente precisa, acho que, refletir, né, Tiago? Precisa. E deixar o Tiago falar sobre isso. Ele tá à porta e bate. Ainda tem tempo. A Bíblia vai dizer assim, ó, busca enquanto se pode achar. Porque vai chegar uma hora, meu amigo, que a gente vai falar Senhor, Senhor. E ele vai falar, já fechei a porta. Já era, meu amigo. Vai, Tiago. O maior fracasso é ser bem sucedido naquilo que Deus não aprova. Que Deus não aprova. Não, fala aqui, olhando pra cá. Fala aqui com carinho pra esse povo entender. O maior fracasso é ser aprovado, bem sucedido, naquilo que Deus não aprova. Meu Deus do céu. Frase de efeito coaching essa pra tu. Pra entrar no... Né, Tiago? Igual uma flecha. Quer falar alguma coisa? Maurílio, nós precisamos realmente nos voltar, né, para ser igreja de fato e de verdade. Mano. Ser igreja de fato e de verdade. Uma igreja que prega além das palavras, além dos templos, mas a maior pregação é a sua vida. Sim. Jesus, a gente fala muito de mesa, né? Jesus teve mais tempo na mesa do que pregando. Com certeza. Falando assim em público. Sim. O segredo tá na mesa. O segredo da... Jesus não revelava os segredos dele em público, gente. Jesus revela os segredos na mesa. Os maiores segredos do Senhor não foram liberados em público. Foi liberado na mesa. Jesus teve mais tempo na mesa do que em um púlpito. Exato. Né? E é lindo, né, Maurílio? Você falou voltar no texto, ele diz, eis que estou à porta e bato. Ele está batendo, né? Porque ele está do lado de fora. E ele diz, se alguém ouvir a minha voz abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo, comunhão. E ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo no meu trono, assim como também venci e me sentei com o meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Como eu falei no início, essas cartas, 7 cartas, não são cartas para a igreja do primeiro século, são cartas para a igreja hoje. Que a gente possa ouvir, né, essa mensagem, que a gente possa se voltar para o Senhor. E você vê, né, uma igreja que era rica, ele diz assim, aconselho-te que compre ouro refinado pelo fogo, para que você seja de fato rico. Era bem sucedido, mas naquilo que Deus não aprovava. E ele está chamando ela a ser bem sucedida naquilo que ele aprova. Ou seja, ela estava nu. Compre vestes brancas para se vestir. A santidade. Arrependimento. Vida com Deus. Que o dinheiro não compra, viu? Como você viu, Tiago, né? A fé sem obras é morta. É morta. Se eu tenho fé nele, se eu conhecer esse amor, eu vou para dentro. Essa santidade que me constrange, eu tenho que mudar de vida. Pedro vai dizer, né? Acrescentai-vos a vossa fé. Ou seja, está dizendo para alguém que tem fé. Sim. Para alguém que conheceu. Acrescentai-vos a vossa fé. Aí ele diz a virtude. Virtude vai dizer caráter, dia a dia, vida com Deus. Sim. Relacional, né? Vida relacional, né? Aí ele fala conhecimento, conhecer da palavra. Sim. Maurílio, nós precisamos nos voltar para a palavra. Concordo. Voltar para a verdade, né? Voltar para a verdade. Não existe método maior de encher uma igreja do que a verdade. A fé vem pelo ouvir. Deixa eu te falar uma coisa, você que é pastor, que está me ouvindo. Se isso fez sentido para você, se você entendeu o que a gente quis dizer, e você acha que não está fazendo certo, não está... Repense. Jesus está à porta aqui, ó.
recalcula a rota. Ainda dá tempo de você não ser conhecido como igreja de Laodiceia. Grande na terra, aprovado pelos homens e desaprovado pelo próprio dono dela, que é o Cristo. Então, que você possa refletir nessa mensagem, nós estamos aqui nos unindo. Não estamos aqui falando de algo que a gente não acredita, que não, né, não somos superiores por estar fazendo isso. Não, não. Isso também é uma dor nossa, né, Tiago? É uma dor que a gente carrega, é uma dor que incomoda a gente como igreja. A gente acredita nessa igreja que leva a verdade para um cristão e que esse cara vai manifestar o reino de Deus na terra. Então a gente se coloca à disposição para caminhar junto, olhar para o Senhor e dar um passo atrás. Eu acho que a gente tem que ser humilde, né? Para falar, cara, eu preciso dar um passo atrás, eu preciso voltar a recalcular a rota. O Senhor ainda está na porta. Vai chegar o tempo que ele não vai estar mais. Que você vai buscar e você não vai mais achar. Então que a gente possa refletir, né, Tiago? Sim. Caminhar alinhado com a palavra, com as verdades do Senhor. O pastor de uma igreja, eu vejo isso é muito triste, né? Tem pastores que criam doutrinas de si mesmo. Se o pastor faz, eu posso fazer. Um membro fala isso. Já escutei várias pessoas falando isso. Se meu pastor faz isso, eu posso fazer também. A sua régua não pode ser um pastor de uma igreja. Eu faço isso. Quando eu cuido de muitas pessoas, eu aconselho muitas pessoas, eu falo, a sua régua não sou eu. A sua régua é a palavra. Eu posso ser exemplo para você em alguma coisa, tudo bem. Você pode se espelhar em mim em alguma coisa, mas eu posso errar, viu? Saiba que eu posso não, que eu vou errar. Mais cedo ou mais tarde. Eu vou errar. Tô errado, Thiago? Se eu vendo para você uma perfeição, o dia que eu cair, você cai junto, porque você tá olhando para mim. Se eu falar pra você que eu não vou errar, Thiago, eu tô mentindo, pô. A Bíblia diz isso. Aquele que diz que não tem pecado já tá errando. Então que você possa ser aprumado aqui, ó, nas verdades do Senhor, para que você possa caminhar à altura daquilo que Deus tem na tua vida. Thiago, pra gente caminhar pro fim. Porque senão o André vai bater em mim e em você. Você é policial lá fora. Aqui nós vamos apanhar dele. Dá um recado para aquela câmera do meio ali pro pessoal que tá te ouvindo. Deixa uma mensagem final. Aquela que... Pum! Bom, como nós falamos aqui, né, Maurílio? A palavra diz que aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Que nós que fomos amados por Deus, recebemos esse amor provado na cruz do Calvário, que nós possamos mostrar o nosso amor por Ele. Como? Obedecendo, seguindo seus mandamentos, sendo igreja de fato e de verdade. É isso aí. E eu, como sou um amante de livro, um apaixonado por estudo, um apaixonado por conhecimento, né? Não paro nunca de estudar, aprendi a amar conhecimento por conta de amar a Jesus. Eu entendi que sem conhecimento eu não consigo, né? Nós somos aqui patrocinados, está aqui, ó, aqui embaixo, pela editora Águilas. Vou presentear o pastor Tiago, que é um homem que tem ganho o meu coração. Lições de liderança de Spurgeon, um cara que dispensa comentários. Nada como um livro de liderança para um líder. Então vou presentear o pastor Tiago hoje com lições de liderança. Vou escrever, vou fazer uma dedicatória para ele, mas aqui tá. Vai lá no site da Agnus, que é a nossa patrocinadora, que tem grandes materiais, né? Conhece Tiagão Agnus? Você conhece a Agnus? Conheço. Os comentários do Hernando Dias Lopes, inúmeros livros bons. Bons que têm municiado o povo de Deus a fazer diferença na terra. Então vai lá no site da Agnus, compra seu material, compra seu livro, investe na sua biblioteca. E o nosso patrocinador também, que tem a ver também com o ensino, tem a ver também com a escola Legacy School, uma escola cristã que tem feito uma diferença enorme na cidade, tem trago o reino de Deus manifesto em ações para os filhos nossos, né? Meus filhos têm experiências maravilhosas com Deus, um ensino também matemática e português maravilhoso, assim, as matérias didáticas são ensinos muito aprofundados, de um alto nível, e que vai, de fato, formar um grande homem, não apenas um homem para fazer vestibular no 3º ano, beleza? Essa escola também tem, para você ter ideia, ela tem intercâmbios nos Estados Unidos. Tem uma base da Legacy School dos Estados Unidos que recebe os alunos da Legacy para fazer um intercâmbio no 1º, 2º, 3º ano. É um intercâmbio por ano para que os alunos tenham uma experiência já com os Estados Unidos, com esse novo horizonte, com estudar, fazer um curso. Eu achei isso interessantíssimo dentro da escola, para que os alunos também já são preparados para a vida. Se o seu colégio forma o seu filho para o vestibular, você está fadado ao fracasso. Agora, se a escola que seu filho estuda forma o seu filho para a vida, te ajuda na formação, porque a escola não forma ninguém,
né, a base da casa junto com a base escolar, faz um grande homem lá no final. A Legacy School tem caminhado nessa verdade. E também o nosso patrocinador, não menos importante, Chaparral, melhor lanche da cidade. Quem não comeu, não mora em Teresópolis, né? Quem não comeu um hambúrguer, um x-tudo de Chaparral, não tem história na cidade. Chaparral, vai lá, entra, pede seu lanche, pra você assistir o episódio, pra você estar junto com a gente. Tamo junto, eu tô muito feliz com esse episódio. Gostou, Thiagão? Amém. Fiquei um pouquinho nervoso, né? Primeira vez, mas foi bênção. É difícil, né? Ser exposto. O tempo passa rápido, né? Passa rápido. Mas que você possa aqui, vou colocar aqui, ó, o Instagram da igreja dele, Igreja Batista Jesurum. Vou colocar o Instagram dele aqui também, para você quiser ter contato com ele, conversar com ele, conhecer mais da igreja, conhecer mais do que ele faz, do projeto dele. Faça parte disso, conheça, não seja alguém que só olhe para um lugar. Seja alguém que rompa, que escute novas verdades, que ouça novos caminhos. Vou colocar aqui, tanto da igreja quanto do Thiago. Tamo junto. À frente, podcast. Amém. Deus te abençoe. O episódio de hoje, Thiago, meu amigo. Corta tudo. Corta isso, André. Eu, né?